Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas você estará vendo esse primeiro episódio do podcast do Siqueira Cash. E estamos aqui hoje com o senhor Saldanha, candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Isso, Saldanha. Estamos aí como pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e estamos aí nessa luta aí, né? Muito obrigado pelo convite. Espero que seja um papo espero não, tenho certeza que vai ser um papo bem bacana, como a gente já estava falando ali fora, né? A gente vai manter o ritmo. Perfeito, eu que agradeço você estar aqui conosco. E nesse primeiro episódio nós vamos tratar de assuntos relacionados à masculinidade, direitos dos homens, a questão do Red Pill, né, que é algo aí que muita gente fala bobagem sobre o assunto, muita gente fala sobre o assunto sem saber o que está dizendo. Então vamos trazer aqui assuntos relacionados principalmente aí ao universo dos homens. E o primeiro tema aqui que nós vamos falar, fique à vontade para discorrer sobre o tema, trazer também as suas propostas em relação ao tema, sobre a sua candidatura, se você tem algum projeto em relação aos assuntos que nós vamos trazer aqui. Então, o primeiro assunto aqui, que já é um assunto polêmico, vamos falar sobre falsas acusações. Qual é a sua perspectiva sobre isso, como um pré-candidato? O que você tem, qual é a sua percepção sobre esse assunto? Enfim, o que você tem a dizer sobre esse assunto na atualidade? Então o que acontece é o seguinte, né? Primeiramente, eu quero deixar bem claro, acredito que todos nós, né? Ninguém aqui é contra que se defendam as mulheres, muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor de penas extremamente duras para quem comete um mal com uma mulher, com uma criança, com quem for, com um homem, com quem for. Então isso você tem que deixar bem claro. Dito isso, essa questão de falsas denúncias, essas falsas denúncias são uma questão muito complicada, muito delicada, na verdade, porque na minha ideia, principalmente nessa minha pré-campanha, estou deixando isso bem claro, que essa questão de falsas acusações, tem que ser tão focada, tão criteriosa como realmente o crime que acontece. O que eu vejo hoje é o seguinte: a falsa acusação ela acontece, né? E mesmo depois que é, é revelado lá que a mulher era uma falsa acusação, a punição com o cara continua, com o inocente continua. Tudo que acontece com ele, seja danos morais, um exemplo, teve uma questão de um atleta que até tinha comentado com você, perdeu todos os patrocínios, abateu a falsa acusação, ele perdeu todos os patrocínios, a liga não deixou, já deixou bem claro que ele não poderia participar mais, ou seja, ele foi condenado antes mesmo de De ter um um veredito processo, né? do processo. Então, assim, o que que eu falo na minha página em relação à falsa acusação, já alinhado com a minha pré-candidatura? A pessoa que fizer uma falsa acusação, ela tem que pagar muito caro. Então a ideia é que ela pague pelo mesmo crime que ela acusou o inocente. Ela acusou o cara por. Eu não vou falar para não cair, né? Ela acusou o cara por violência lá, né? Enfim, determinado tipo de violência, que é Sim. gravíssimo. Mostrou-se que o acusado é um inocente, ela tem que pagar pelo aquele crime. Por quê? Porque isso vai fazer com que outras mulheres, mulheres e homens também, isso é para fazer de uma forma geral, pensem 100 vezes antes de querer destruir a vida de alguém. Porque a pessoa que acusa, né, de um determinado crime, que é o pior de todos, para mim é uma tentativa de homicídio, porque ela sabe que esse cara vai parar lá, Sim, lá na cadeia, o que vai acontecer com ele, às vezes, é pior do que a própria morte, né? sim. E teve o caso do dentista, até conversei com ele no privado, o cara passou 7 meses, tudo bem que ele ficou lá no reservado, lá no. Eu não esqueci o nome que fala, né? Quando o cara vai ficar preso, não aconteceu nada com ele, mas o dano a 7 meses preso, a família toda pensando que ele realmente fez o crime, né? Que ele realmente cometeu esse crime absurdo, a honra dele foi embora, tudo foi embora, e o psicológico dele vai para sempre ser Para afetado. sempre. Até o último dia da vida dele vai carregar essa punição que ele não fez nada, absolutamente nada. E a mancha na sociedade fica. Porque eu conheço muitos casos em que o sujeito foi inocentado, ainda assim tem gente não acreditando que ele é inocente, por uma falha da justiça ou algo do tipo. Então, ainda assim, a mancha é eterna. Não, e sem contar, ainda tem o outro caso, né? Que acontece a falsa denúncia, aí a polícia vai até o rapaz e tudo mais. Isso quando a polícia chega primeiro. E quando a população vai lá e espanca o cara até a morte? Quantos caras foram, Isso. foram mortos, espancados até a morte por uma falsa denúncia? Que, inclusive, está tendo um efeito reverso. Antigamente, ó, o cara foi acusado de ter feito algo com a mulher lá, né? Beleza, aí a população vai lá e mata o cara. Hoje em dia, já a população já está botando, peraí, será que ele realmente fez isso? Então, inclusive, isso ainda ajuda
o criminoso de O verdade. real criminoso. E prejudica a E vítima. prejudica a real vítima, né? A real vítima, que ela começa a ter a credibilidade dela colocada em xeque. Será que realmente a cada 100, 90 são falsas acusações? Um exemplo, estou chutando aqui o número, mesmo que fosse menos, mesmo que fosse metade, fosse falsa acusação. Pô, vai deixando a credibilidade das mulheres que realmente sofrem com esse tipo de coisa, né, em xeque. Exato. E no caso, a punição para falsa acusação, ainda, além da punição ser muito baixa, o próprio Estado acaba não fazendo a denúncia contra a falsa acusadora, porque que nós chamamos de direito penal, né? Diferente de uma ação privada, que, por exemplo, você me processa por uma difamação. Você contrata o advogado e você me processa. A falsa denúncia, não, nós dependemos do Ministério Público. Então, muitas vezes, os promotores, e eu vi isso em um vídeo de uma advogada que tem um irmão promotor, e ele levou para ela que, grande parte das vezes, os promotores não seguem em frente com a denúncia contra uma falsa acusadora, porque eles acham a pena muito pesada ainda e eles acabam não levando em frente. E o próprio promotor disse que 45% das denúncias que chegam ao seu gabinete são falsas. Mesmo assim, eles não levam em frente. Então, uma outra mudança muito necessária seria que essa ação fosse também uma ação privada, que partisse do homem, a vítima. Né? Então, eu acho interessante também essa mudança futura na legislação. E sobre a pena, eu concordo que a pena para quem acusa, qualquer falsa acusação, se eu te acusasse de furto, a minha pena, né, no caso, como falso acusador, deveria ser a mesma pena daquele crime que eu te acusei. Aí nós teríamos uma justiça equilibrada. E para ser mais justo é o seguinte, se você já cumpriu, porque às vezes o cara já está lá na cadeia, igual o rapaz lá que ficou 7 meses. É a pena mais o tempo que ele ficou na cadeia. Se a pena são 10 anos, são 10 anos mais 2 anos que ele já ficou lá. Isso é justo, cara. Isso não... Como é que pode você falar que o Ministério Público pega e não leva à frente algo tão grave? Tão grave. Inclusive tem mulher na internet que o cara foi lá, foi violentado, pegou AIDS, pegou tudo. Mas por que você fez isso? Eu tava com raiva. Ela simplesmente foi assim, ele destrui a vida do cara. E incentiva o crime, porque muitos dos caras que vão passar por isso, o que ele vai fazer? Não vai acontecer nada com ela? Vou lá e vou matar ela. Vou lá porque ou após uma prisão injusta, esse homem sai revoltado, o homem mais perigoso tem um ditado, né? É aquele que não tem nada a perder. Imagina um homem que já perdeu o emprego, perdeu a dignidade, perdeu a sua moral perante a sociedade, ficou preso lá, tudo bem, ninguém eliminou, churrascou ele lá na prisão, porém esse homem sai outro homem. Outro homem. Tem muitos advogados que dizem que a cadeia é a universidade do crime. E Então, você sai dali um outro homem, se você não tiver a cabeça firme, você sai dali realmente um criminoso. Então, isso também pode começar a acontecer. Vai acabar transformando um cara que não era um criminoso, né? A um criminoso. Um criminoso. Assim, é uma barra... é inacreditável como se não se leva a sério... Não leva-se a sério o fato de uma pessoa fazer uma falsa acusação e destruir. Porque sabe o que eu vejo? O que eu entendo? Que a vida do homem tem muito menos valor do que a vida da mulher. E isso é concretizado com a lei do feminicídio. Por quê? Porque no feminicídio, se você pegar um homem que vai lá e mata a sua esposa, para mim ele tem que apodrecer na cadeia, que ele morra na cadeia. Beleza. Mas se a mulher fizer exatamente a mesma coisa, não é a mesma punição. Punição é pela metade. Pelo menos. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. E o que me deixa mais indignado é que quem nos representa, os políticos, na sua grande maioria, não digo todos, mas abaixam a cabeça para isso, são submissos a essas leis feministas. Eu nem vou entrar no mérito religioso, né, que a gente fala que é lei feminista e satânica. Eu não vou entrar nesse mérito religioso aqui. Mas é uma lei feminista. Simplesmente, se você coloca a vida do homem abaixo da vida da mulher, isso não é... Inclusive, a Constituição não fala que nós todos somos... Exatamente. Artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Direitos e obrigações. Mas aqui, as mulheres, grande parte, né? Estamos aqui não generalizando as mulheres, tá? Claro. Se alguém for fazer o corte, faça o corte certo. Não é uma generalização. Mas é esse tipo de mulher que apoia as falsas acusações, que para mim, se você é contra a punição de falsa acusadora, então você apoia a falsa acusação, seja uma mulher. Então, se você é contra, você apoia. Claro. Né? Então, acaba que a pena, falando da Constituição, direitos e obrigações, só que elas só querem os direitos, as obrigações não. Por exemplo, por que uma mulher adulta, ela pode e tem que trabalhar e receber as mesmas condições que um homem recebe,
o mesmo salário. Eu nunca vi essa questão de salário baixo por causa de gênero. Mas vamos supor que isso seja verdade. Eu nunca vi. Tem esse papo aí, mas eu nunca vi. Pode. Eu acho que, inclusive, nem não pode, pode, né? Nem pode. Carteira assinada, pode. Não, acho É. que não, Então, mesma pode. função, mesmo salário. Função. Isso é justo? É justo. Mesma função, mesmo salário. Mesmas obrigações e mesmos deveres. Agora, quando se trata de crime, por que também não pode ser igual? Por que a mulher que faz o mesmo crime que um homem comete o mesmo crime não pode responder da mesma maneira? Tem dois fatores, cara. Primeiro que tem que se agradar quem tem o maior eleitorado, quem vota mais, são mais mulheres, tem que agradar essas pessoas. E a gente vê, inclusive, políticos que se dizem de direita sendo submissos às feministas, né? Dando sim para a lei feminista. Isso que eu acho um absurdo. Todo político que assina, dá ok para uma lei feminista, ele vendeu sua alma. Ele não é direita, ele é um cara safado, pilantra. Pilantra, é pior que tem gente que apoia esse tipo de cara. Lei feminista é zero, não tem tolerância, tá? E quem vem por trás disso, que são as militantes femininas, o feminismo em si, que ele não quer igualdade. Não quer igualdade, ele quer superioridade. Ser superior ao homem, tá? Então eles usam argumentos e realmente a gente sabe que existe. Ninguém aqui tá passando a mão na cabeça de homem. Ninguém tá falando que homem é santo, pelo contrário, tem muito vagabundo que tem que estar preso. Mas eles querem superioridade de todas as formas possíveis, então não quer igualdade. Isso não é igualdade. A vida do homem tem que valer a mesma, igual a vida da mulher. E outra coisa, não pode só a palavra da mulher bastar para destruir a vida de um homem. Exemplo, se uma feminista quiser acordar de manhã e falar, eu quero destruir a vida do meu vizinho porque eu descobri que ele faz conteúdo conservador. Ela destrói a vida dele no elevador, se não tiver câmera. Ela destrói a vida dele no elevador. Porque ele vai perder patrocínio, se ele é um atleta, ele vai perder tudo. Porque, que é o caso dos atores aí que foram, né, que foram acusados, perderam tudo. Aí se prova-se 3 anos depois. São 3 anos perdendo todo o patrocínio e, como o senhor comentou lá fora, muitas das vezes não volta a ser como era antes. Não volta. Não volta, não é muitas. 100% das vezes não volta como era antes. Não volta como era antes. Nós temos aí o caso do... Não é no Brasil, né? Mas foi lá fora, Johnny Depp, né? Que anos e anos lutando ali. Ainda bem que o judiciário lá, pelo menos, funciona. Mas ainda assim, todos esses anos ele perdeu lá os seus papéis principais. Por exemplo, o filme Piratas do Caribe, né? Esse nome. Iria ter continuidade com ele, não teve. Tiraram ele de todos os filmes. Enfim, ele ficou anos e anos lutando para provar a sua inocência. Ao final, provou... Porém, como eu digo, né, o advogado acaba sendo alguém que vai só fazer uma contenção de danos. Porém, o dano total a gente não consegue evitar da vida do nosso cliente. Porque a partir do momento que ele é acusado, a sociedade geralmente abraça a acusação. Se ele é um homem público, por exemplo, igual você é um homem público, eu também, de certa forma, sou, porque tem rede social. Claro. Ou é um ator, um influenciador muito grande, enfim. Ele perde tudo aquilo ali. Se ele tem patrocínio, ele perde. E aí, depois que ele provar a sua inocência, acabou. Ele não consegue mais retornar, até porque o psicológico dele está destruído, né? E o psicológico não volta, nunca mais ser como era antes. Não volta. E, assim, tem uma coisa que eu acho muito... Você que lida muito com essa questão de homens e tal, e deve conversar com muitos homens, devem te procurar para, enfim, dar opinião ou pedir, né, sua orientação. O que tu acha do homem feminista que apoia esse tipo de lei, cara? Que apoia... É uma coisa assim que eu não consigo entender. Talvez você que lida mais com essa parte da masculinidade, você consiga entender. Eu sou extremamente Vamos lá. Primeiro, eu sou extremamente anti-feminismo. Eu acho que isso é um pior câncer para as mulheres, mais do que para os homens. Beleza. Mas a feminista, pelo menos, ela pode bater no peito e falar, eu não vou dizer que generalizar todas, estão em todos os níveis. Existem vários níveis de feminista. Mas vamos botar a pior feminista de todas. Eu sou pilantra, eu quero, né? Pelo menos ela defende a bandeira. O feminista, cara, é um ser desprezível, é um ser insignificante. Ele é como posso dizer? Eu não tenho palavra. Ele é a pior escória que existe. O feminista é a pior escória que existe. E que todos eles paguem muito caro, porque uma hora vai chegar a conta para eles. Uma hora vai chegar a conta para eles. Assim, lógico, né? Obviamente que existe o feminismo. Na minha opinião, 98%, não todos, mas 98% dos feministas são um bando de que se dizem hétero, mas são tudo homossexual incubado. Não vejo problema nenhum cara ser homossexual, mas eles são a escória total. Assim, eu não tenho palavras para falar o quão eles são a pior raça que existe. Porque, mal ou bem, a feminista, né, tem o lado de ser... mulher. De ser e aí ela pode dizer, né? De ser uma mulher escrota. Mas o feminismo não tem lugar na sociedade, não tem lugar na humanidade, nessa dimensão. É algo que a gente não consegue compreender, esse lixo chamado feminista. Eu acho que é uma espécie de carência.
Uma espécie de carência, de querer chamar a atenção, ganhar biscoito de mulher em rede social, não seria isso também? Exatamente. Existe o que querem migalhas das piores espécies de mulher. Pior, né? Então elas querem agradar a mulher, ganhar like de mulher. Existe aqueles também que são os falsos, né? Aqueles eles estão nem aí pra feminista, mas, como pode dizer, como eu tenho rede social, posso falar. Eu poderia estar muito maior na rede social, embora eu ganhe muitos seguidores todos os dias, mas aí já é um outro assunto que o Instagram não deixa eu crescer. Mas existem várias táticas. Você pode fazer um comédia para ganhar muitos seguidores. Sim. Você pode, igual os coaches de mulher, contar um monte de mentira para elas poderem ficar lá. Aí tu ganha muito seguidor. Porque não, os coaches de mulher, eles são um bando de mentirosos e mulher gosta de mentira. Você vai falar a verdade pra mulher? Não vai. Então você vai falar mentira, elas vão te seguir. E tem essa galera do feminismo aí, feminista. O que eles fazem? Fica agradando essas mulheres que não valem nada, para elas poderem ficar curtindo, seguindo e eles ganhando seguidores, se promovendo de certa forma. Mas muitos deles nem gostam dessas mulheres. Mas, e o que o senhor falou, a galera da migalha também. Vou agradar a mulher para poder ganhar like e ganhar prestígio no meio desse tipo de mulher. Sim, sim. Eu penso exatamente dessa maneira. Sobre um outro assunto também que está ligado à questão das falsas acusações, Lei Maria da Penha, e principalmente a questão das medidas protetivas de urgência, que está muito ligado à questão, e aí a gente entra aqui no direito de família, questão da alienação parental, né? Que é a mãe afastar o filho do pai insistentemente, constantemente, realmente alienando aquela criança ou aquele adolescente contra o pai. Você, assim, os homens que te procuram, você já ouviu alguma história desse tipo? Você costuma ouvir esse tipo de fato? Assim, não só na página, como na vida real. Eu trabalhei muitos anos e no ramo que eu trabalhava, 80% ou até mais eram mulheres. E, assim, muitas histórias que eu vi na época de trabalho, e com as histórias também de página, a gente vai fazendo uma análise. Essa questão, né, de mulheres fazendo esse tipo de coisa, que é uma coisa terrível, terrível. Mas também, enfim, pode haver também ao contrário, independente. Mas as mulheres fazem esse tipo de coisa. Primeiro, isso teria que ser mais criterioso em relação a uma punição para isso. Né? Embora que a criança vai sofrer de qualquer jeito, né? Sim, porque se ela punir a mãe dela, ela vai sofrer de qualquer jeito. Tem que ter um rigor maior nessa questão. Entretanto, na minha página, os relatos são grandes em relação a isso. E, na minha opinião, a mulher que faz isso, cara, também é um tipo de mulher terrível. E eu vou te explicar por que eu falei da época de trabalho. Eu já escutei de gerente minha, colaboradora, que falava assim, o pai é um traste. Como me chamava, né? O pai é um traste e tal. Só que eu minto para o meu filho, falando que ele não é, falando, ele tá com saudade, eu tenho que ligar para ele. Aí, você olha o tipo de mãe. Aí, você fala com seu filho e tal, tá sentindo saudade. Aí, tipo, faz um teatro pro filho para amenizar. Amenizar. Porque ela quer o quê? O bem do filho. Sim. Esse tipo de mulher, é aquela mulher tão tenebrosa que para afetar o cara, ela se preocupa mais em afetar o cara do que com o bem-estar do filho. Do que ele. Então, tem casos mais extremistas. Por exemplo, uma colega de 2º grau, lá em 2022, a galera colocou no grupo lá do colégio, isso é um fato real. Ela pegou os 2 filhos e degolou os 2 filhos. Matou os 2 filhos com raiva do marido, que eu acho que queria terminar. Então, assim, esse tipo de mulher, ela quer tanto mal do cara que ela faz esse tipo de coisa. Esquece do bem-estar do filho, né? Exatamente. Para atingir. Usa o filho para atingir. Porque ela tá contando mentiras. Aquela que conta a verdade, a gente pode fazer o quê? Seu pai é um pilantra, mas aquela que fica fazendo esse tipo de manipulação contra e muitas vezes o cara tá recorrendo na justiça igual um louco para tentar ver os filhos. E ela fazendo esse tipo de coisa, chegando a informação totalmente diferente do que aquele cara realmente está querendo. Eu quero meus filhos de volta. E ela, ele não quer saber de vocês. Assim, isso aí é uma coisa assim que, né? Como as feministas falam, né? Parece que mulheres são perfeitas. Não são perfeitas, cara. Tem muita mulher pilantra safada nesse mundo. Tem. O que nós falamos, né? Você fala na sua rede social, fala também na minha. Não é uma questão de santificar os homens. Não. Da mesma forma que... Porque senão seríamos a mesma coisa que estão querendo fazer com as mulheres, santificar as mulheres. Seríamos a mesma turma, só que o sinal trocado, né? Uhum. Então a questão aqui não é criminalizar todas as mulheres ou santificar todos os homens ou vice-versa. A questão aqui é mesmo uma questão de justiça. E também de abrir os olhos de muitos homens. Na sua concepção, você que lida com essa questão do público masculino, você vê vamos dizer assim, muitos homens abrindo os olhos ou muitos homens ainda estão dormindo ainda? Tem muito homem com medo de casamento? Como é que tá essa questão? Como é que você vê isso?
A questão é o seguinte: primeiro, que todo esse contexto que está acontecendo agora, o que a gente vê? Uma guerra, fazendo uma guerra entre os sexos. Né? Principalmente esse movimento esse feminista, ele tende a fazer essa questão, esse extremismo, colocando os homens como, né, coisas tenebrosas e tudo mais. Beleza. Também tem uma galera extremista do outro lado. Sim. Então, assim, o que eu vejo? Parece, né? Aí eu não tenho como não entrar na parte religiosa. Parece não, eu tenho certeza que a missão desses grupos extremistas, tanto de um lado quanto de outro, é justamente destruir a base, que é a família. Essa é a grande verdade. O homem cada vez mais tem medo de se relacionar com mulher. Pô, vou me relacionar com mulher, o que eu ganho? Porque eu sou, inclusive na minha página, eu sempre falei isso, mas hoje em dia eu estou dando mais ênfase. Faz sentido nenhum um homem hoje, em 98% dos casos, esse é um livro que eu escrevi também lá em 2023, e eu agora vou começar a reforçar, estar num relacionamento. Por quê? Vou explicar. Porque tudo o cara consegue não estando num relacionamento. Quase tudo ele consegue sem estar num relacionamento. Ele consegue sexo, ele consegue um bom momento com uma mulher, sem TPM, sem nenhum estresse dos relacionamentos, porque por mais que a mulher seja maravilhosa, você vai ter o Sim, estresse. dentro de um relacionamento contínuo. Lógico, você vai ter, por mais que vai o cara... ter aquela questão da rotina. Lógico, aí você vai ter um estresse. Hoje mesmo, minha mulher falou, pô, não sei o que, você deixou o negócio fora do lugar. Eu falei, nossa, maravilhoso, amor, que maravilha, já tá tomando café escutando isso. Beleza. E ela tava certa, inclusive. Aí, beleza. Aí tem o momento, as mulheres vão ter o estresse com o homem, isso é normal. Então eu falo assim, cara, aí isso aí eu já falo da questão de relacionamento. Qual é a vantagem de estar num relacionamento hoje? Qual é a missão do relacionamento hoje? Qual é a primeira função da mulher no relacionamento? É te honrar. Que é o que hoje em dia é um crime. Se você falar assim, a mulher falar que tem que honrar... O marido é um crime. Se eu falar assim, a mulher tem que honrar o marido, isso é um crime, porque você é misógino, você é red pill, qualquer coisa hoje... outra palavra também que é crime, submissão. Nossa. Porque ninguém entendeu a submissão bíblica. Não vou nem entrar nessa parte teológica, mas porque tem o outro lado também. Mas aí, cara, é tão complicado, porque quando o cara chega lá, pô, eu quero mulher submissa, mas pra tu ter uma mulher submissa tem que ser assim. E você tem que dar a vida pela mulher. Mas aí não, porque se ela vai ficar com outro, se eu morrer... Ah, então você não tem... Uma parte é submissa e o outro tem que dar a vida. Você tem que dar a vida pela sua mulher. Inclusive, é uma parte muito, assim, eu não vou falar a palavra, é pesada, assim, no sentido... É uma coisa grandiosa, uma coisa, assim, talvez... que a Bíblia pegou extremamente pesado. Amar a sua mulher... Olha isso, cara. Não é absurdo, é uma coisa, assim, fantástica, suprema. Amar a sua mulher na mesma proporção que Jesus amou a igreja, né? Exatamente. Pô, o cara quer que... Deus ordenou que você ame a mulher na mesma proporção que um Deus, que Jesus, né? Deus ama a igreja. Nossa, a gente não consegue nem, como ser humano, não consigo nem perceber. Ter essa percepção. Isso. Como é amar dessa forma? Amar ao ponto de você morrer pela sua mulher. Então, aí você já começa a entrar num conflito com os extremistas do outro lado. Tanto que as feministas me odeiam e eu chamo, para não diferenciar da Red Pill, eu chamo dos Red Pill Pill. Eles também me odeiam. Porque eles só querem ter, mas não querem também ser. Tem esse lado, né? Tem esse lado, que tem ele quer ter uma mulher bonita, uma mulher submissa, uma mulher cristã, mas não querem esse outro lado, né? O homem lá de Efésios. De que também é pesado. Justamente, como tem feminista também falando, também. Que é a modernidade, mas o cara tem que pagar a conta. Não, mas aí é só pra mulher conservadora, pô. Só pra mulher que vai cumprir a parte dela. Né? Só quero o lado Exatamente. Bom. E voltando então assim, essa guerra que está acontecendo, na minha opinião, é para destruir a família. E a família é um projeto de Deus. Então, quem esse feminista serve? Ela serve ao adversário de Jesus. Eu sei que eu estou entrando num ponto religioso, mas saindo agora do ponto religioso. Eles querem destruir essa base familiar. Inclusive, tem vários vídeos, eu vou até reagir hoje quando chegar em casa, falando, família tradicional é uma desgraça, tem que acabar com isso. Ou seja, entendeu? Eles querem destruir, eles estão atacando isso. E o pior, eles são covardes, eles vão nas crianças. Sim, eles vão nas crianças. Então, assim, você falar determinadas coisas, querem criminalizar. Por isso a gente volta lá na questão da lei contra a misoginia. Cara, se você falar determinadas coisas que são bíblicas, você vai ser preso, cara. Vai ser. Você vai ser preso 5 anos, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso, que muitos pastores, se essa lei for retornar, ela tá enterrada, mas não morreu ainda. Não morreu, não. Ela ressuscitando e sendo absurdamente aprovada. E por isso que os homens nessas eleições têm que pensar muito em quem vão votar, porque é um passo só para isso ser aprovado. Tá? A pressão lá é grande. Pode ser aprovada. Porque a lei da contra que é o psicológico, como é que fala? A lei da violência psicológica. Era uma coisa Maria da Penha. Extremamente absurda, subjetiva e qualquer coisa. O que é violência psicológica? Então, se eu disser pra minha esposa, você não vai sair com esse short culto, não tá legal. Não precisa nem eu dizer que, não vai sair. Não gostei.
Pronto, violência Acabou. psicológica. Deixa eu ver teu celular aí. Violência psicológica. E se ela fizer exatamente ao contrário... Contrário, você não vai no futebol hoje. Não vai no futebol. Não, deixa eu ver teu celular. Que é essa piranha aí que tá te falando? Acabou. Você tem que ficar quieto. A mesma coisa é violência patrimonial. Quantas vezes você já viu uma mulher nas redes sociais ou até o vizinho, uma mulher quebrando o automóvel do homem, a moto, porque ela descobriu uma traição ou o cara deixou, ou enfim, alguma coisa desagradou. Ela vai lá e quebra o carro. Quantos vídeos você já viu? Milhões de vídeos. Esses vídeos viram o quê? Viram meme. Viram meme, piada. Se você fizer o contrário, violência patrimonial. Patrimonial. Da cadeia, da medida protetiva. É tudo. Não, assim, eu vou ser muito honesto. Tem coisa, pra mim, isso daí eu acho que deveria ser igual para os dois. Mas, por exemplo, tem meme na internet que, ao contrário, seria um crime. Nem se pode se fazer um meme. Pode como fazer. Por exemplo, aquele meme que o cara tá lendo uma coisa, a mulher vai dar um tapão na nuca do cara. Se tu fizer isso na brincadeira, você já vira matéria do Fantástico. Já era. Esses dias apareceu as feministas acabando com um vídeo dos caras fazendo assim, brincando de soquinho, pá, não sei o quê, brincando. Só que, na verdade, não era um marido e mulher, era um meme de irmãos. O cara enchendo o saco da irmã. Pô, acabaram com a vida do rapaz. Da brincadeira lá dos irmãos. Não é brincando assim, sabe? Nem encostou na mulher, mas É só uma encenação. Pra dar aquela zoada com a irmã, coisa de irmão. Nossa, acabaram com a vida. Ao contrário, tá tudo de boa. Na verdade, a maioria das coisas, ao contrário, se a mulher fizer... vira piada. Vira piada, vira meme. As pessoas levam na brincadeira, né? Você vê, eu fiz um vídeo lá falando, não, os homens também têm que ter o direito, pelo menos, de ser gente. Aí a mulher escreve embaixo, vira homem, para de mimimi, porque só em fato de você querer, pelo menos, não ser destruído com uma palavra de mulher... Pronto, já mulher, vira homem. E os grandes partes dos ataques, né, ao seu conteúdo, e às vezes ao meu também, vem de pessoas que elas não atacam nossos argumentos. Por exemplo, quando eu falo de direitos iguais... Aí, não sei se... Para mim, é má fé, porque fica bem claro o nosso posicionamento, que nós não somos contra os direitos das mulheres, nós não somos contra as mulheres, não é que temos ódio de mulher, nada disso. Fica bem claro o nosso posicionamento. Mas o pessoal de má fé, eles não atacam esses argumentos, seja de maneira jurídica, seja de maneira lógica, ou filosófica, ou até mesmo... opinião. Sua opinião. Dentro daquele argumento, daquele posicionamento. Eles atacam a sua pessoa. Eles atacam diretamente, é o tal do shame, né? Chama. O pessoal faz Cara, o problema todo, que inclusive eles atacam até a mulher também do... Se você tiver uma companheira, eles atacam a tua companheira, os teus filhos. Começa a falar mal, não, e desejam teu mal também, desejam teu mal, que isso vai acontecer, quero ver quando... inclusive, quando a outra coisa interessante que tem que ser dita aqui, não podemos esquecer, que o feminismo, tem corte, tá? De uma vereadora lá de São Paulo. O feminismo fala que a mulher pode ser o que ela quiser. E eu concordo, pode ser o que quiser. Menos o que as feministas não apoiam. Senão você vira inimigo dela. Se ela quiser ser uma dona de conservadora, casa, não dona pode, de casa, proibido, não pode. Proibido. Tem um corte. A menina fala, pode ser o que quiser? Pode ser astronauta? Pode. E se ela quiser ser dona de casa? Não, aí não, porque o patriarcado, porque o machismo, não pode. É proibido. É uma ofensa para elas se você falar. Se a mulher falar assim, eu quero ser submissa ao meu marido. Meu marido, pra mim... Não pode. Aí não pode. Eu coloco o prato do meu marido. Eu gosto de... várias mulheres lá xingando ela de tudo quanto é nome. Cara, se ela tem um cara que valoriza ela ao ponto de ela querer ser assim com ele, ok, que Deus abençoe. E ela quer essa submissão, que essa é a verdadeira submissão bíblica, né? Que a submissão bíblica não é. Aí a gente volta um pouquinho para teologia, né? Submissão bíblica não é aquela coisa, você vai ser... Não. Porque uma coisa é você liderar, outra coisa é você mandar. Então, você lidera, a pessoa se coloca ali sob a sua liderança e você segue a protegendo. A mulher é submissa ao homem que é submissa a Deus. A palavra, realmente, a mulher tem que entregar, né, ela ser submissa a esse cara, ela entrega a esse cara a liderança do relacionamento, porque ela sabe que ele quer o melhor, não mais para a família, mais para ela do que ele próprio. Ele morre pela família. Então muitas das vezes ela quer ir para o lado direito e o cara quer ir para a esquerda. Lógico, elas vão conversar e chegar numa conclusão, ok, né? Mas se não chegar na conclusão, ela vai para o lado esquerdo. Mesmo contrariada, porque ela sabe, cara, eu não queria ir para lá, mas eu sei que lá é o melhor caminho, porque esse é o meu marido e ele quer o melhor pra gente. Agora, claro que eu tô falando de um cara que realmente vive realmente tem uma... O cara que passa o dia inteiro lá no bar com um bando de cachaceiro e a mulher fica em casa, o cara grita... Não é esse tipo de homem, entendeu? Então, é isso que muitas feministas não entendem. Quando a gente tá falando desse tipo de... Esse cara é um cara diferenciado, pô. Então, muitas das vezes, ela vai contra a vontade dela,
obedecer esse alinhamento, essa direção do homem, porque é o melhor para É uma direção, como você falou. Lá na frente ela vai falar, pô, caramba, ele tava certo. O termo é esse, né? É uma direção, não é uma obrigação. Você vai vir porque eu quero. Não, se Deus deu livre-arbítrio para todo mundo, ela vai que se ela quiser. Agora aquilo também. Aí a gente entra num assunto que de repente pode ser que a gente não concorde muito. Cara, se a mulher não for submissa ao homem, ela pode levar ele à morte, pô. Essa é a grande verdade. Ela pode levar, porque o homem ele consegue enxergar perigo que a mulher não consegue. Eu tenho certeza que quando você estava ali conversando comigo, nós estávamos, alerta. Sim. A mulher, de repente, ela se coloca no conforto sabendo que ela está sendo protegida. Que está sendo protegida. Coisa que um feminista nunca vai fazer. Então, ela sabe. Então, assim, o homem está ali, em alerta. Se ele falar assim, vamos entrar. Cara, ela tem que obedecer ele, cara. Desculpa, mas essa é a palavra, tem que obedecer ele. Por quê? Depois a gente conversa. Determinadas situações. Por quê? Porque ela sabe, vou obedecer porque eu sei que eu posso... Viu alguma coisa que eu não tô vendo. Esse cara tá vendo. Porque a vida dele é em prol da minha e dos meus filhos. Então é isso. Aí se ela fala, não, vou ficar aqui, vou continuar. Pô, aí eu não preciso falar. Tem centenas de vídeos de mulheres que levaram o homem à morte. Porque simplesmente não obedeceu uma ordem que ele deu. Ele não é obrigado a obedecer. Lógico que não. Mas acabou morrendo. Sim. Porque ele falou, cara, vamos embora. Outra coisa, mulher que grita com outro homem. Pô, amor, deixa isso quieto, depois a gente resolve isso. Não, porque mulher que... Eu sempre falo isso. Já vi situação assim. Mulher que é afrontosa com outro... Não, tem na internet. Coloca o cara em risco. Não precisa acreditar, tem na internet. E detalhe, vários comentários, isso aí, qualquer postagem disso aí. O cara mata primeiro o marido. Isso é fato. Sim. Tem na internet. Afrontou outro homem. Aí o cara tava armado, ele, não, deixa isso pra lá. E o trouxa do marido, né, porque não tem autoridade. Homem que não tem autoridade em cima de uma mulher, cara, porque a mulher tem nojo da cara dele. Ele, não, cara, que isso, amor, que isso? É minha mulher, não, vamos embora agora. E ela tem que ir. Ela foi afrontando o cara puxou a arma. Sabe o que ele fez? Ele não matou ela, não, matou o marido. Foi o cara. Claro, que é a proteção, né? Que é a proteção. Eu vou matar ele, porque sei lá, ele que é o homem que pode causar perigo. Isso, ele que pode me colocar em perigo. Saiu. 2 vídeos que eu vi assim. Um foi pior, que a mulher falou, e agora ele vai preso. Ou seja, ela ficou feliz porque o assassino vai preso do que o marido, triste porque ele tá morto. A felicidade de ver o cara, outro homem, né? Que vai ser preso do que o cara sangrando lá. Eles vão tentando a coisa. Toda mulher, sem exceção, toda mulher que afronta outro homem tem nojo do marido e deseja a morte do marido, cara. Porque ela sabe do perigo que tem. Nojo do marido por quê? Pô, imagina. Pô, eu não tô dizendo que seja certo que errado. Um cara fez alguma coisa com a esposa do cara ali fora, às vezes a mulher fica quieta, fica quieta, porque eu sei o marido que eu tenho em casa. Pra proteger ele, porque vai sair de lá, vai dar caô, vai dar problema. Então ela teme, porque assim, homem, a verdade é, o homem tem que ser perigoso e agressivo, mas justamente para proteger a sua mulher e não agressivo com essa mulher. Ele tem que ter uma agressão controlada. Homem que não pode causar um perigo ali. É porque ele não é homem. O homem que não impõe medo. Não impõe medo. Porque assim, você pode ser o cara que tá varrendo a rua ali, meu irmão, varrendo ali de boa ali, o padeiro ou o policial, não importa a sua profissão. Mas você sabe que ele pode causar um perigo. Mas não para a família dele. Justamente para proteger a família dele. Para quem colocar em risco a família dele. Mas é isso que eles querem destruir. Desconstruir o homem. Desconstruir. Que o homem seja submisso. Mas a mulher tem que casar com um homem que tem a capacidade de ser agressivo no momento certo. Mas não para fazer mal para a mulher dele. E sim para proteger. O cara fala assim, vou fazer mal com aquela... Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. Cara, o cara que faz mal para as crianças, ele vai pensar 100 vezes a gente fazer caminho. Fazer alguma coisa. Porque vai dar um problema muito grande. Vai ter muita gente que vai sofrer com a consequência dele. E ele sabe. E ele sabe. Ele sabe disso. Inclusive, eu vi até um vídeo americano, esse vídeo já é um pouco antigo, de um cara que praticava crimes contra criança, não vou falar o nome aqui, mas que ele fala pro repórter, quais eram as crianças que você atacava, que você mirava assim para atacar? Aquelas que não tinham pais que ofereciam perigo. Eu vi esse vídeo. Tu já viu esse vídeo? Esse vídeo é clássico. Tem um cara bobão lá, né? São essas crianças que são alvo desse tipo de criminoso. Não, e não só criança, como esposa, como qualquer... Pô, o cara lá do bairro lá, pô, vou levar uma menina de 15 anos pro mato pra fazer não sei o quê. Cara, ele vai pensar 100 vezes antes que for a filha de um determinado tipo de homem. Esses dias não vou falar, mas eu postei uma vez... do marido de uma mulher famosa falando, que tem um cara aqui no condomínio que invade casa, que não sei o que, tá mexendo com a minha filha. Porque tu é frouxo, irmão. Porque se ele soubesse que... Porque eu tenho certeza que nesse mesmo condomínio, ele não invade casa, determinado tipo de casa. Determinada casa ele sabe não invade. Que se ele entrar, ele não volta. É. Cara, todo homem tem que entender o seguinte, se o cara entrar na sua casa, fazer mal pra sua casa, ele pode entrar, mas ele não pode sair. É. Por isso que eu falo, o homem tem que saber lutar, tem que saber atirar, tem que saber pra poder proteger a sua família. 2 coisas que o cara tem que saber. Tampar na porrada se for preciso e saber atirar. É obrigação do homem saber. Eu botar uma arma na sua mão, você tem que saber manusear ela. E tem que ter... Porque qualquer um que pensar em entrar na sua casa pra fazer mal pra sua esposa, pros seus filhos, ele não sai. Ele não vai sair. Exato. E se possível, a mulher também tem que aprender a atirar, ir num clube. Eu penso dessa maneira. Legalizado, eu penso dessa maneira. Que, principalmente em relação a
a questão de você saber se defender com as suas mãos, né? Vamos dizer assim. Uhum. Por exemplo, eu pratico boxe já há algum tempo, já fiz algumas outras artes marciais, mas eu acredito também, que aqui falando de mulheres e meninas, que mulheres também têm que saber se defender. Uhum. Agora, é um absurdo um homem não saber dar um soco. Tem que Porque o homem, ele não é que ele nasceu para brigar, mas ele nasceu para proteger proteger o seu território. Pode ser a sua casa, pode ser a sua família, pode ser ele mesmo. ele mesmo. Então, o homem tem que estar preparado. Eu penso dessa maneira, o homem tem que estar preparado o tempo todo para a guerra. A masculinidade também, né? É. A masculinidade, essa agressividade que eles querem destruir, eles querem criminalizar a masculinidade e essa agressividade do instinto do homem, eles querem deixar todos os homens passivo, sem calma. Por exemplo, você vê na linha vermelha o tiroteio, um homem vai lá e defende sua esposa. Sim. Ele vai morrer pela sua esposa. Eles querem transformar os homens todos em passivo, afeminado. E se você for um cara masculino, isso que eu tô falando aqui agora, vai ter gente que vai fazer corte, olha que absurdo. Criminalizar. Eu quero Vão que ser cancelados eu quero aqui. que Eu se e você. dane. E outra coisa, mulher também tem que saber atirar. Você lembra do caso do caminhoneiro, que o pedreiro invadiu lá e Sim. Nossa, coisa mais tenebrosa, as coisas mais tenebrosas que já aconteceu na história do Brasil. Cara, se aquela menina, as duas ali, a mulher tivesse armada ali, o cara ia entrar nessa imagem, ia entrar na bala. Exato. Mulher tem que saber, vai no clube de tiro e detalhe, não é tudo legalizado. Você vai aprender lá com o instrutor, deu a idade mínima. Estamos falando aqui de maneira legalizada, tá? Não tô falando pra você pegar arma na internet, não. Não, eu tenho arma, mas tudo legalizado. Você tem essa possibilidade de ser um atirador esportivo, ou então só ir lá e aprender a manusear. Né? Mulherada também faz uma autodefesa também, um jiu-jitsu, se for necessário, um boxe, um kickbox, qualquer coisa para poder também ter uma possibilidade de defesa, né? Mas eu ainda bato naquela tecla. Temos que mudar as leis para o cara pensar também 100 vezes. É papo de ficar eternamente o máximo de tempo possível, e eu não acredito em reabilitação de determinados crimes. Sim. Eu acredito que ele tem que apodrecer e nunca mais sair, pô. O cara que estupra uma mulher, ele tem que morrer lá. Crimes contra a criança também, né? Que é horrível. Eu vou te falar, na Constituição, que mudasse a Constituição, que fosse lei, eu acredito até que esses caras tinham que ser torturados por resto da vida. Se virasse lei, o cara que fizesse um mal pra criança, porque morte pra eles é muito pouco, pena de morte é muito pouco. Tem tipo de crime tem tipo de crime que... Eu mesmo, como advogado, eu falo, tem tipo de crime que nem deveria ter uma defesa. Não. É absurdo o que eu vou dizer aqui, mas sendo comprovado, principalmente crime contra a criança é algo assim que... Nossa. Se chega no escritório, já chegou pra mim, casos assim, eu olho ali, primeiro eu vejo se não é uma falsa acusação. Tem cheiro de falsa acusação? Ok, vamos estudar aqui. Agora, tem casos que o próprio cara confessa, né? Realmente eu fiz, olha, então eu não vou pegar esse caso, porque não tem como. E todo mundo que é contra facção criminosa, e todo mundo né? Quando vê os caras pegando, isso daí deixa o tribunal... Que lá os caras pagam da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Lá não tem conversa. Não só lá, né, que é uma coisa criminosa, mas tem países aí que realmente o cara paga, o cara sabe que vai... Porque assim, o ser humano, o cara mau, ele teme. Tanto que vem, porque ele é maluco, surtou, entrou no colégio. Beleza, mas ele não entrou no batalhão da polícia pra sair dando tiro lá à toa. Ele foi onde tinha vulneráveis, né? Então ele não é mulheres tão maluco assim. São professoras e crianças. Não surtou, sobe o morro lá do complexo do Lins, lá, sai dando tiro no traficante pra ver o que eles não fazem contigo lá. Vai ali no batalhão da PM ali. Vai no batalhão da PM, entra na porra de uma academia de jiu-jitsu lotado, sai dando porrada nos caras lá. Não vai. Não vai, pô. Eles vai de escola, vai no cinema. Então não é maluco, pô. Não é doido. Então não pode nem falar maluco, sei lá como é que tem. Então não é maluco, essa porra. É safado, é pilantra. E não acontece nada da vez, que vai provar lá com laudo. Prova com laudo e acaba não podendo ser penalizado como uma pessoa comum, né? Inimputável. E, assim, você acha que estamos passando... Nós temos esse movimento anti-homens de que quer criminalizar as condutas vamos chamar aqui, condutas masculinas, que vem desde do início do mundo e que construiu o chão que nós pisamos. E que construiu isso aqui foi a masculinidade. Foi. O apartamento que as dondocas moram, que fica lá no celular falando contra homem, que homem não serve pra nada, que o mundo sem homem seria melhor. A ponte que ela atravessa com o carrinho dela pra ir de uma cidade a outra. O asfalto, né? A fiação pra ela fazer... A mulher não é capaz de fazer nem o cabelo sozinha, sem a mão de um homem. Porque pra chegar a fiação lá, pra ter energia, pra ligar a chapinha, ela tem que precisar de um homem. A mulher não consegue Assim... Antes de mais nada, ninguém está desfazendo da mulher, porque nós homens deixamos bem claro que a gente precisa da mulher. Você não vai chegar em um homem... Você acha que pode acabar com as mulheres do mundo? Todos os caras vão falar, não, tá maluco, a gente precisa da mulher. Então, dito isso, a mulher não consegue sobreviver sem homem. O homem acabou todas as mulheres hoje,
no mundo, a gente não vai conseguir procriar. O ser humano vai acabar, mas a gente vai viver até o último homem vivo. Que a gente vai continuar vivendo normal. Vai viver, seja na guerra, não. As mulheres mulheres não não. conseguem. As mulheres, se acabar com todos os homens, poucos meses o mundo entra em colapso. Porque o homem que O homem que gira o mundo. É o homem que gira o mundo. pavimentou o mundo até aqui. Se todas as mulheres falarem assim, a partir de hoje não queremos trabalhar, todas as mulheres vamos ficar em casa cuidando dos nossos filhos, o mundo continua. Continua. Claro. O mundo continua girando. Tem algumas funções, isso eu falo tranquilamente, embora se você falar o contrário, você é um criminoso, que eu acho que são melhores para as mulheres. Por exemplo, a professora lá do primário, eu acho que é melhor que seja mulher. Eu acho que as mulheres são melhores. Eu acho também. Embora existam enfermeiros 100%, mas existem muitas enfermeiras que trabalham com excelência. Então, assim, tem profissões que, para mim, as mulheres executam melhor do que os homens. Claro que há exceções, mas numa forma geral. Agora, se você ousar falar que existem profissões que o homem executa melhor, aí você tá preso, você é um red pill, você é um misógino. A não ser que você fale que, por exemplo, o auxiliar, eu já fui auxiliar de pedreiro, tá? Nada de querendo colocar as pessoas um patamar abaixo. Já fui auxiliar de pedreiro, já trabalhei em obras. Aí não levei jeito, fui mandado embora de todas as empresas e eu falei, não, tem que fazer outra coisa da vida. Mas se você falar isso, aí elas não querem. É um tipo de profissão que não. Virar massa. Não, elas vão falar, não. Elas vão falar. Consegue. Não, elas vão falar que consegue. Tá bom, vai lá. Não, mas é que elas não vão querer isso. Não vão querer, Mas vão. O que eu tô dizendo é o seguinte: Acho que era diretoria. A mulher acha que ela consegue fazer tudo que um homem consegue fazer. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Eu acho que consegue. Muitas coisas. Pode ser que uma outra coisa não consiga. Mas pra gente falar isso ao contrário é super comum. Não, eu acho que tem coisas que a mulher executa 100 vezes melhor do que o homem. E acabou. E o que eu tô? Eu tô nem aí pra isso. Tá ótimo, porque nós somos indivíduos diferentes. Claro que há exceções, mas exceções é a regra dos burros. E tá tudo bem, o homem não se importa com isso. O homem não se importa. Precisamos de mulheres. Existem mulheres maravilhosas e o mundo realmente tem coisas que mulheres fizeram que foram impactantes profundamente para Tem a participação da mulher que é importante na construção do acabou. mundo. Agora, vai ao contrário. Não precisa de homem para nada, pode homem acabar. Na verdade, toda mulher que fala isso é uma imbecil, uma burra. É uma frustração, né? Não tem cérebro, é um ser insignificante. Pronto. E você acha assim, o teu conteúdo tem muito a ver com isso. Existe uma crise da masculinidade atualmente? Você que deve conversar com muitas pessoas que te procuram. Tu vê essa crise da masculinidade dos homens? De fazer o papel de homem, seria isso? Isso, de realmente... Olha, eu não sei, mas... Porque antigamente não tinha nem esse lado de destruição dos homens, da masculinidade, e também não tinha também, por exemplo, conteúdos que são excelentes como o seu, o do Orlando Costa, entre outros que eu acompanho, que são excelentes conteúdos, também não tinha isso. Você acha que uma coisa é a resposta da outra? Existe uma crise de masculinidade e por isso tem o seu conteúdo é necessário, entre outros? Assim, a orientação de uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, orientando um homem mais novo, sempre existiu e sempre vai existir. A questão é que tudo leva para os homens serem mais fracos. Cada dia mais os homens são mais fracos, mais sensíveis. Na verdade, o ser humano como um todo vai se tornando mais fraco com as facilidades da tecnologia e tudo mais. Antigamente, para você assistir um desenho, eu que era menino, para assistir um desenho animado, existia um processo. Você tinha que esperar o horário correto para você assistir o desenho animado. O meu irmão ou eu tinha que ir lá para fora, ficar rodando a antena até ficar nítida a televisão. Quando ficava... E tinha todo um processo de dificuldade. Hoje, meu filho não. Ele pega assim o controle, quer assistir isso. Aí vai lá, aparece na tela. Uma facilidade muito grande. Então, tempos fáceis criam homens fracos, né? Isso é uma grande verdade. Então, a tendência é que quanto mais modernidade, os homens vão ficando mais fracos. Mas esse movimento aí que quer que os homens sejam mais afeminados, mais fracos, vai criando uma bola de neve. Os homens vão ficando mais sensíveis, vão perdendo aquela essência natural primitiva. E, obviamente, surgem aí esses tipos de canais, né, de páginas, orientando a rapaziada. Pô, eu sou um cara que sou cria da Baixada Fluminense, então vai ter caras que assistem meu conteúdo que foram criados em apartamento, não passaram ali por muitas coisas que eu passei, que meus amigos mais velhos passaram. Então, a tendência é que se surjam esse tipo de cara, de homem produzindo esse tipo de conteúdo. E, obviamente, quem não acha interessante, que isso faz com que os homens fiquem mais masculinos, vem criminalizando esse tipo de conteúdo. Por isso que, ele é red pill, ele é isso. Tanto que a gente nem é red pill, é condenado como red pill para tudo quanto é lado e é taxado como um criminoso misógino por querer que o homem seja homem. E falando de red pill, esse termo red pill, na verdade, ele surgiu, claro, no filme Matrix,
Mas depois houve um documentário que tem a ligação direta com a minha área, que é o direito, de uma mulher que fez uma pesquisa no judiciário americano. Esse documentário estava no YouTube, não sei se já derrubaram. Eu até baixei porque eu falei, isso aqui vai ser derrubado em breve. Mas é um documentário muito interessante de uma mulher que era feminista e foi fazer uma pesquisa no judiciário americano e encontrou lá a questão da injustiça contra os homens. Por isso o termo Red Pill, né, para o direito saiu daí, desse documentário, que ela descobriu que tem a justiça lá tem um viés ideológico, assim como no Brasil também temos, né? E daí surgiu esse documentário com o nome Red Pill. Então, para o direito, e muita gente desconhece essa questão da Red Pill, para o direito foi aí. Mas temos também a questão da Red Pill, que é aí ligada à questão da masculinidade, né? Que aí as pessoas confundem com o seu conteúdo, entre outros. Como você vê esse movimento hoje? Essa questão do Red Pill? Você consegue fazer a separação entre os extremistas e o pessoal que traz alguma coisa que sirva para os homens? Nesse mundo Red Pill? Extremismo vai existir em todos os lugares. Ultimamente, talvez até mais do que essa época que estão perseguindo os caras da Red Pill, eu não venho mais falando assim, me tirando assim, ó, não sou Red Pill, hein, não sou como uns caras que se dizem homem aí, que o bicho pegou, aí ficou contra a Red Pill. Tem vídeo de um cara falando, a Red Pill mudou minha vida. Aí hoje o cara tem milhões de seguidores e aí tem nada a ver com isso. Ele é contra a Red Pill. Ele, pra mim, é um pela-saco. Mas dito isso, eu mesmo, que já faço conteúdo desde 2020, falando mal de alguns pontos de alguns caras que se dizem Red Pill, que criei até... Não que eu criei, eu escutei uma vez e repliquei. O Red Pill Pill, que é aquele cara que é, céus, mulher mal, mulher ruim, entendeu? Então, assim... Quando surge a Red Pill, né, que é eu sempre coloco como o Acorda para a Vida, mas é muito mais complexo que isso. Surge lá nos Estados Unidos, Rolo Tomás, aquele livro falando da pílula vermelha é a realidade, e a azul seria a ilusão. Sim. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu vi que eu pesquisei sobre a Red Pill, inclusive um grande autor que muita gente cria ódio de mulher por causa desse autor, que é o Nessan Halita. Mas entenderam ele errado. Entenderam completamente errado. Ele deixou bem claro. Já se falam muito mal de homens. Ele deixou isso bem claro. Inclusive, ele falou, esse livro, essa obra, é para as mulheres ruins. Ou seja, tomaram aquilo dali como uma verdade absoluta, não todos, mas como todas as mulheres sendo daquela forma. Interpretaram errado. Porque as palavras dele são pesadas mesmo. Pesadas. Mas eu entendi perfeitamente todos os livros dele. E é maravilhoso, eu li isso lá quando era, sei lá, 10 anos atrás, sei lá. Quando bombou na época lá. Isso, é totalmente de graça, 90, quem quiser procurar. Mas assim, leu, provavelmente você vai ter ódio de mulher, porque você não vai entender o que ele quer dizer ali, que não são todas. Inclusive, ele também não passa a mão na cabeça de homem, nada disso. Então, na minha opinião, acredito que seja até real, ele foi, embora nem ele deve saber o que era Red Pill na época, ele foi o primeiro ali que deu o start dessa questão. Também, foi o pioneiro mesmo. Da Red Pill. Nem existia esse termo. Não existia. Aí veio essa Red Pill. Então, são dois pontos. A Red Pill entrou falando, rapaziada, eu vou falar grosso modo, acorda pra vida. Inclusive, a Bíblia, ela faz você acordar pra vida da essência da mulher. E não tem problema nenhum. A mulher, ela vai te admirar pelo que você é, pelo que você tá ali propondo, tanto segurança emocional, seu sacerdote, quando a gente fala de submissão, o líder, não é só o líder. Não é o provedor de dinheiro somente. É o provedor que é o sacerdote da casa, prover segurança, enfim. Então, isso faz com que a mulher admire o cara. Alguns caras pegaram essa realidade, não sei se por sempre ter sido feito de trouxa na mão de mulher, e começaram a criar um certo ódio e rancor por mulher, pelo fato da mulher ela ter algumas características que todas vão ter, né? Na natureza. Aquela teste da masculinidade, que talvez seja até dos primórdios lá, pra ver se aquele cara realmente... A mulher vai te testar. Vai te testar mesmo. Porque lá nos primórdios é questão de sobrevivência. Se pega um frouxo, você morre junto com ele. Caçadores e coletores. Aí, não, porque ela vai querer o cara sempre mais... Enfim, então eles criaram uma coisa tenebrosa com visão de mulher e entrou os extremistas. Tanto que eu falei, tem Red Pill que não gosta do meu conteúdo, porque simplesmente eu falo que eu vou dar moral a quem me dá moral. Eu falei, cara, aí eu tava no Redcast, porque o Saldanha é uma angina, porque eu estava falando bem da minha mulher que faz tudo por mim, eu vou falar bem de quem? Um bando de sacudo lá que, entendeu? Porra, vou falar bem de quem me dá. Pô, um amigo meu, o cara me dá moral, eu entrego a moral dele de volta. Mas se for mulher, não pode. Pode. Então, assim, com certeza não. Com certeza, se a mulher tá com você e você escolheu ela para ser sua mulher, pô, eu parto do princípio que você fez uma análise para ela estar ali do seu lado. Pode ser que ela mude, ok, mas pode ser que você também mude, mas se a pessoa tá do seu lado, é para você dar valor, pô.
Então, assim, esse extremismo de que toda mulher não presta é o feminismo ao contrário. Todo homem não presta, todo homem... Pô, tanto que tem feminista que já falou que são vários graus de feminismo. Gente, como assim todo homem não presta? Sou feminista, sou casada, meu homem é maravilhoso comigo. Provavelmente pra casar com uma feminista tem que ser uma fêmea também, mas tudo bem. Mas ela tava elogiando o marido dela e tava sendo condenada pelas amigas feministas. Então, esse extremismo é que começou a queimar um pouco da galera da Red Pill. E por isso que eu sou contra esses caras extremistas, porque provavelmente até a mãe deles não presta, porque ele não tem exemplo, nem a mãe deles. Sim. Pô, não é possível que toda mulher... Você não tem mãe, você não tem irmão, todas as suas mulheres da sua vida são vagabundas, até tua mãe é uma vagabunda, porque só pode. E a mídia aproveitou esses caras, né? Ela não trouxe essa explicação, nunca vai trazer a explicação que nós estamos trazendo. Essa divisão. Sequer conhece Nissan Alita. Não sabe nem o que... Não sabe nem o que é. Não, mas essa mídia não sabe nem o que é Red Pill. Nem o que é Red Pill. Agora, olha que interessante. Eu vou falar... Eu criei na época, Green Pill pra mim... Eu criei assim, estão me falando que eu sou Red Pill. Eu não sou Red Pill, eu sou Green Pill. Eu inventei lá de zoeira, acabou pegando, mas depois eu... Vou até voltar com esse termo aí de novo pra saber diferenciar. Mas olha que interessante. Esse pessoal que é contra a Red Pill, contra café com teu pai, contra não sei o quê, eles não sabem nem o que eles estão falando. Por quê? Porque a Red Pill em si... Coisas que eu não concordo com a Red Pill. Que a mulher não é sua, é só sua vez. Eu até entendo o que ele quer dizer. Pode ser que ela beleza. Mas enquanto ela é minha, ela é minha. Se ela quiser ir embora, ela que vá. Eu entendo que, de repente, é isso que eles querem dizer. Mas se os caras seguirem o que o cara da Red Pill fala lá, para não ter sentimento... exemplo... Feminicídio, que acontece muito. O ex vai lá e mata a mulher que quis terminar com ele, certo? Não, sim. Beleza. A Red Pill prega o contrário. A Red Pill fala que se a mulher quiser terminar contigo, ela que se lasque. E se você for atrás dela, você é um otário. E o poder do homem é ir embora. Entendeu? Exatamente. Então, assim, se o cara seguir ao pé da letra Red Pill, não vai ter uma ex morta, porque não vai ter paixão. Outro cúmulo que a Red Pill fala que eu não concordo. Olha isso. Se a mulher... porque se trair, o cara mata a mulher e isso é culpa da Red Pill. Não. Sabe o que a Red Pill fala? Que se a tua mulher na tua frente der mole pra outro cara, pode ir. E vai embora. Isso. A Red Pill prega o desapego total. Então não existe feminicídio se você seguir os caras da Red Pill. Porque eles, se tua mulher te trair... E nessa Rarita falava, em todos os livros dele, você percebe que ele chamava de espertinha, né? Ela tá indo pro caminho errado, empurre pra ir mais. Exato. Pra ver até onde ela vai. Como é que é? Não, porque o Red Pill fala que a mulher dele, ele mata se ela... Não, o Red Pill fala que se tua mulher te trair na tua frente, tu não tem que fazer nada. Tu tem que, seguir teu caminho. Seguir teu caminho. Então, se todo mundo começar a seguir Red Pill, provavelmente os relacionamentos vão diminuir muito e não vai ter crime. Vai ter crime de feminicídio. Porque a Red Pill é totalmente contra o crime do feminicídio. Por isso que eu falo, feminista é um bando de imbecil, burra. Aí, na verdade, o que a feminista tá querendo ir contra é a questão de submissão feminina, é a questão de liderança masculina, que muitos Red Pill pregam até o contrário. Até o contrário. Que a mulher tem que fazer papel de homem, trabalhar, não sei o quê. Que o homem não tem que bancar a mulher. Enfim. A feminista tem que assumir que elas são mentirosas, que elas estão indo contra a Bíblia e não contra o Red Pill. Porque o Red Pill não é desapego total, absoluto e supremo. Vou botar moral, tchau, vai embora. A Bíblia que prega, o corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. A Bíblia que prega, ela é sua e você é dela. A Bíblia que prega algumas coisas que também prega livre-arbítrio da mulher poder ir embora tranquilo. Isso é um fato. Sim. Mas essa questão de taxar Red Pill é porque as feministas são mentirosas e não sabem nem o que estão falando. Então, toda feminista que fala mal de Red Pill é uma imbecil burra. Inclusive, esses pontos eu também não concordo 100% com a Red Pill. Sim. Mas tem que dar César o que é de César. Se todo mundo fosse Red Pill, não existiria feminicídio. Não existiria, eu repito. E todo mundo que coloca feminicídio na culpa da Red Pill é um imbecil burro que não sabe nem o que está falando. Porque a maioria dos crimes a gente chama de crime passional, vem da paixão. E o que a Red Pill prega, e até a gente pode até partir, aí são os mais extremos, né? O MGTOW, que é o que segue seu caminho. Esse é pior ainda. Né? Ele não quer nem relacionamento. Cara, meu Deus. O verdadeiro, né? Vamos dizer assim. O MGTOW, ele nem é Red Pill, ele é pior ainda. Tem uns que falam pra nem ter relação sexual mais com mulher. Com uma mulher que tem mais lucro. Ou segue a... Como é que fala? Sem relação. Sem relação, então... Celibato. Ou nem o Red Pill que na prega. Você pode ir lá... Se relacionar, né? Sem sentimento. Se ela quiser ir embora, ela que vá. Se ela quiser trair, ela que trai e segue sua vida. E jamais você se rebaixa a ponto de querer discutir. Se ela olhar para outro... Se ela demora para outro cara na sua frente, vai lá, fica com ele. E detalhe, sabe o que eles falam? Que você ainda tem até... Obrigado aí, tá? Que você revelou quem ela é. Siga a sua vida. Zero crime, zero estresse. É isso que eu pregam, inclusive, que você não deve voltar para sua ex de modo algum. Inclusive, você não deve, isso aí é uma coisa também que eu prego. Inclusive,
tudo que eu falo, que você é culpado do feminicídio. Se você é mulher, falou um dia que eu sou culpado do feminicídio, você é um imbecil, burra, você é uma idiota e acabou. Porque eu sou totalmente ao contrário. Eu falo que é uma vergonha o cara ir lá falar com a ex dele, isso eu concordo com a Red Pill, o cara ir lá atrás da ex é uma vergonha. Deixa ela embora, deixa ela seguir a vida dela. Eu falo também que você não tem que aceitar nenhum tipo de desonra. Esse jeito agressivo que eu falo é de homem para homem, de amigo para amigo. Tanto que o cara fala assim, tanto tem comentário, eu não entendi, o Saldanha é todo agressivo, mas quando ele tá fazendo vídeo com a mulher dele, ele é todo diferente. É claro, cara, porra. você tá com sua família. Meu Deus, você tá com sua família. Claro que eu trato bem minha mulher, tanto que eu falo que a questão, o termômetro do relacionamento é a relação sexual. Isso. Pô, se tu tratar mal a tua mulher, como é que você vai ter uma relação bacana com ela? Não vai, porque a mulher, o desejo da mulher é o comportamento e postura do homem. Comportamento, é admiração, né? É admiração. Homem, nós somos visuais. Pô, entendeu? Nós somos visual. A tua mulher enche o saco o dia inteiro, aí chega lá, a mulher do cara enche o saco. Se bota uma roupa diferente, cara, acabou. Esquece tudo. Só se for uma coisa muito, mas no geral, tranquilo. O homem, a mulher não. Você trata a mulher mal, uma mulher o dia inteiro. Outra coisa, não é só tratar mal. O cara ser muito meloso. Ai, mozinha, mulher não gosta dessa porra. Por mais que elas falem que gosta, não gosta. Outra coisa, o cara... Tem um limite, ou parasita, pô. O cara que a mulher tem que ficar... Você não vai tirar a carteira de motorista? Você não vai terminar a faculdade? Você não... Entendeu? Tipo, por exemplo, você veio aqui fazer o podcast, tua mulher, o cara tá correndo atrás, tá desenvolvendo. Isso causa admiração na mulher. E aí, enfim, aí vai outro, é pano pra manga, que também os Red Pill não entendem, que é isso que é a admiração da mulher. O cara quer pra frente. Eles não conseguem entender essa parte da admiração, isso né? É liderança, mas não consegue. É porque assim... O que eles falam? Por que eles falam? Eles gostam do amor da mamãe. Porque o amor da mamãe é maravilhoso. Você pode ser o presidente da república ou você pode ser um traficante. A sua mulher vai te amar do mesmo jeito. Você pode ser um parasita, a sua mulher vai te amar. Só que a mulher não é assim. Sua esposa não é assim. Aí sabe que eles falam? Então a esposa é interessante. Não é, cara. Isso é instinto de sobrevivência. Sabe o que você tem que fazer? Dobra o joelho, faz uma oração. Deus, você poderia mudar a natureza da mulher para poder me agradar? Pede a Deus para mudar, porque foi Deus que criou assim. Ela criou a filha de Deus, ela tem que ter um homem do lado dela. Então não é qualquer um. E detalhe, a mulher tá do lado do cara falando que eu tô mentindo, porque às vezes não é o consciente, é o inconsciente. Sim. Eu não ligo que você é um parasita, não vai falar dessa forma. Mas ela liga sim, o instinto dela não é pra ter um parasita do lado, é pra ter um cara brabo do lado dela, que traga a segurança. É que sentir a segurança. Que vai cuidar da estrutura. Isso é desde lá pra quem acredita, né? Tem gente que fala que é uma fábula, outra que existiu, mas enfim, desde Adão e Eva. Quando Eva chegou, Adão estava cuidando de quê? Da estrutura. Da estrutura. E quando teve o erro, Deus vai falar com quem? Com Adão. Com Adão, porque ele é o líder. A mais Saldanha. Eu acredito na evolução. Pior ainda, a gente vai pela evolução, caçadores e coletores, a gente pega lá os sapiens. Toda a história vai ser assim. Vai ser assim. Você escolhe qual lado que você vai O homem mais agressivo era o escolhido. O escolhido, cara. E é assim na natureza, com os animais até hoje. Com os animais, o cara que é capaz de prover, de cuidar da cria, é assim que funciona. Aí agora eu nunca usei esse termo beta, alfa, nada disso. Mas, inclusive agora é proibido usar isso. Eu sempre usei faixa branca e faixa preta, né? O cara que é faixa preta é o cara que a mulher vai admirar mais, pô. Mas a mulher gosta de cafajeste. Cara, o Zé Droguinha, não o Zé Droguinha, mas o mais cafajé, o Zé Droguinha lá da escola, tem características masculinas. Isso tem confiança, né? Isso realmente atrai. Por isso que eu sempre falo, você tem que ser o cara errado que deu certo. Errado assim, no sentido, você tem as particularidades masculinas, porque por isso que a mulher se engana, sempre bate muito na tecla errada. Porque os caras que têm característica masculina, geralmente é o cara que não presta. Por isso que se aquele cara... Ele é dominante, ele vai ali, coloca a ordem no lugar. É um pilantra. E acaba atraindo. Então não é que a mulher gosta de ser traída, é que ela gosta de homem com característica masculina. E geralmente é esse tipo de cara. Esse cara. Por isso que se você é um cara pilantra, que trai, que faz tudo de errado, e você ficar certinho, honrar a Deus, honrar a tua esposa, meu irmão, e você entrar num relacionamento, você vai ter o melhor que essa mulher pode oferecer. Não tem como dar errado. Porque não tem como dar errado, porque você é o cara errado que começou a dar certo. Então você tem as características masculinas já em você. Claro, o melhor só mudou o seu caráter. O melhor dos mundos é que o cara consiga se controlar e ser o faixa preta da nascença, mas geralmente não é assim. Então, pro cara que não nasceu assim, de repente, com uma falta de homem, né, de um uma pai, figura masculina. Mas, Saldanha, na comunidade, a maioria é sem pai, todo mundo lá é sagaz ou cafajeste, porque eles vão pra rua. Então, eles têm a presença masculina da rapaziada. Presença errada, mas tem. O líder lá da rapaziada. Na época de baile funk de corredor, os caras do baile, não sei o que, a porrada estancada. Ali eles aprendem. E o que a gente aprende quando vai pra rua? Cara, a verdade quando eu comecei a ir pra rua, assim, com 12 anos, traição era o normal. O não normal é o cara que não trai. Então, assim, quanto mais mulher tu vai pegar, quanto não sei o quê, mal bem, isso
Isso, vai, masculino. O cara criado jogando Na minha celular. época de moleque, então, não sei a tua idade, mas na minha época de moleque, era isso. Foi criado aonde? Fui criado aqui na Bom Sucesso. Ah, então. Na favela é Bom Sucesso. Depois eu fui pra Nova Iguaçu. Então Mas tudo lugar bom, né? Imagina o que eu passei. Milópolis, depois trabalhei em Nova Iguaçu, Caxias. Então, é ali que eu fui criado. Então, a galera, né, na época lá tinha 19, 20 anos, né? Quanto mais menina você saía... Você é o cara. Entendeu? E se você falar isso... É porque assim, cara, isso já é um outro assunto, né? A feminista fala, então por que quanto mais mulher o homem pega, mais ele tem prestígio e ao contrário? Porque a mulher ela não tem mérito nenhum pra poder sair com o cara. Não tem mérito nenhum. Qualquer mulher, você pode escolher uma mulher mais ou menos feia, nota 5. Se você fazer uma competição com ela, eu quero que você durma com 10 caras em uma semana. Ela consegue, cara. Consegue, só ir ali. Qualquer cara, não escolhendo o padrão de homem. Homem não. Homem não. Pode ser até um cara boa pinta. Ele vai ter que ter um trabalho. Pega dois irmãos gêmeos de 20 anos. Faz o seguinte, ó. Quem conseguir dormir em uma semana com mais pessoas, ganha um prêmio. A mulher, ela brinca, quantos você tem? 2? Vou lá e vou 6. E olha que o cara também é bonito. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Que eles dão mérito ao cara, não que isso seja interessante, não que você não vai ter consequência como homem. Você pode pegar doença, falsa acusação. E também um cara que rodado também não é tão interessante. Pô, a mulher ficar com um cara que já pegou até as cracudas da rua. Não, já tá cheio, também o psicológico dele também não tá 100%, ele tá viciado também. O brabo é aquele que tem um monte de mulher querendo ele seleciona ali, quem vai ficar, não é rodado e mesmo assim, isso também atrai a mulher. Pô, todo mundo quer aquele cara. Ele vai atrair as mulheres e ali ele vai escolher, ele vai selecionar. Porque, teoricamente, não é quanta mulher que você pega, é o quanto você é capaz de atrair. E depois, pra você arrebentar mesmo, ser o cara foda, disparado é aquele que assume um relacionamento e ele escolhe estar com aquela mulher. Isso. Porque muita gente é fiel não por opção. Não por opção, é porque ele... Falta de opção. Falta de opção. Isso que eu falo. Esse cara que tem acesso a muita mulher e mesmo assim escolhe ser fiel, esse cara esse é o faixa preta mesmo. Esse é o faixa preta. Ele, não, eu quero a minha mulher. Ele vai lá e escolhe aquela lá no meio de tantas que estão ali, ele tá atraindo, né? É. Como se fosse o Sol e os planetas ao redor. Ele vai lá e escolhe. Não, eu quero esse aqui. E detalhe, é só dinheiro. Isso, cara, atrai mulher que é uma... Né, nossa, parece que o cara entrou num relacionamento. Tem muita... O poder de escolha do homem e até mesmo o casamento, assim... É do homem. E acaba atraindo, né? Assim, a mulher escolhe com quem ela... por exemplo, eu te falei, se competir, a mulher compete, ela pode dormir com 100 caras numa semana. Beleza, ok. Mas para relacionamento, quem vai escolher é o cara, quem se ela é digna. Aí que entra aquele papo que a gente falou, o feminismo só facilita o lado dos caras. Só facilitou o lado do cara que realmente não tem a intenção de constituir uma família e tal. Porque o casamento é só para isso. Não, e a mulher tem todo o direito de transar com quantos caras quiser, viver a vida progressista que ela quiser, viver como ela quiser. Sabendo das consequências. Da consequência. O problema é que elas querem criminalizar as consequências. O mundo é assim, não vai mudar. Quanto mais a mulher sair com o cara, menos valor ela tem pro relacionamento e acabou. Pode ficar com raiva de mim, não sou eu que inventei isso. É um fato. É biologia, né? Ou então faz o seguinte, mulher. Vai lá no coach feminino, um coach de mulher, que ele vai falar que não. Não, você pode tudo, você é maravilhosa, compra o meu curso. Mas a mulher dele é uma mulher decente. É só pra ele. Mas ele não ficaria com você. Ele quer que você seja assim, porque ele quer vender pra você a mentira. E o diabo é para a mentira. Então vai lá, consegue eles lá, pô. Exatamente. Você, assim, questão da saúde mental masculina. Como é que tu tem visto isso aí, Saldanha? Atualmente. Os caras estão meio pirados. Saúde mental masculina. Primeira coisa, muita gente fala assim, o cara tá produzindo conteúdo, tá ajudando, orientando, mas a gente também tem que aprender muita coisa. Eu sou um cara que tô num processo, tanto que tem seguidor meu que já me ajudou. Eu confio, eu sou muito hierarquia de idade. Por exemplo, eu respeito muito a pessoa que é mais velha que eu, tem mais experiência que eu, vai poder me ajudar. O que eu quero dizer com isso? É um problema hoje gravíssimo, suicídio de homens cada dia maior, mas que se dane, isso nem sai na mídia, né? Que se dane, apesar do número de homens, né, que se churrascam aí ser absurdamente maior, mas a mídia não se importa com isso, nem as políticas públicas, né? Então eu vou ser muito honesto para você nesse assunto, cara. Eu acho que é um assunto que tem que ser mais abordado. Nós, homens, não é fácil para a gente estar falando isso, mas a gente precisa de ajuda. E muitas vezes, como a gente falou, a gente guarda muita coisa pra gente, vai guardando, e realmente é algo que precisa, cada dia vai aumentando essa bola de neve, porque, na verdade, cada dia não, isso já é assim, já há um bom tempo, e é algo que precisa ser abordado, e, inclusive eu mesmo me coloco nessa situação, acho que todos os homens hoje, a carga que a gente tem é muito grande, e essa criminalização por ser homem,
tudo parece que tudo vai contra o homem em Sim. diversos pontos. E existem homens ruins, mas quem paga são os São os homens bons. bons. São os homens bons. Então, assim, é algo que eu não tenho muito nem para falar. Eu recebo muito e digo também que me coloco como esse psicológico, essa carga, também me coloco como um homem também que passa por isso e também preciso de ajuda. Uma coisa que a gente não tem, não sei você, né, mas muitos homens não procuram psicólogo. Eu O mesmo homem não procura ajuda, né? Na não, grande parte das não vezes. procuro psicólogo. E muitos homens também sabem que tem que, por mais que a sua mulher esteja assim, eu pode se abrir comigo. A gente sabe que não dá, que a gente não pode, que não pode se mostrar fraco. Não pode. Não, Ainda tem dizendo, isso. não estou dizendo que eu estou certo, mas é um jeito que eu penso e muitos homens pensam e isso vai acumulando, cara. Saúde mental, a saúde do homem como um todo é algo que tem que melhorar muito. Eu sou um péssimo exemplo. Tem médico que eu fui agora, esse ano, que eu nunca tinha ido antes, fiz bateria de exames. Então, assim, a saúde psicológica. Na verdade, eu acho que deveriam existir mais políticas de incentivo ao homem procurar a Os sua cuidados, né, da saúde, sua saúde, né? psicólogo. Não pro lado afeminado, que existe hoje você pode chorar. Pode ser o Não que é você isso. quiser, pode chorar. Pode chorar. Não é isso. É realmente políticas de incentivo aos homens procurar saúde mental, saúde psicológica. Por exemplo, o ator lá foi fazer um curso para poder Sobre masculinidade, né? foi Casa reta. criminalizado, mas mal sabe que naquele curso lá, provavelmente, já que se for bíblico, vai ter também da saúde mental, uma Sim, conversa de homem para certeza. homem, o cara poder, mas não pode. Não pode. Não pode, o cara se aprimorar, não pode. Ter Então, uma assim, direção, né, na sua vida financeira, porque o homem também sofre muita pressão nossa, social, financeira, né? então, Para poder arcar com, principalmente que tem família ou que pretende. E a gente sabe que a gente vive num país onde o número também de desempregados é bem grande. E nem todos... As pessoas falam assim, porque hoje com a internet você consegue ganhar dinheiro. Tá, mas nem todos os homens têm essa habilidade. Nós temos que ter essa consciência, essa compreensão, né? Então, nem todos os homens têm essa possibilidade de estar, por exemplo, aqui. Tem homem que não vai ver esse vídeo porque ele tá preocupado com outras coisas, não tem acesso, né? Enfim, a informação. Então, acredito que o poder público, né? Você como candidato pode até me trazer algo que você tenha em mente ou que pretende conversar sobre isso, a questão da saúde do homem, a questão de campanhas contra, né, o ato de suicídio do homem, essa pressão que o homem sofre, a conscientização mesmo do próprio homem de buscar ajuda, né? Então, justo, deve existir mais políticas de incentivo ao homem procurar saúde psicológica, saúde física, praticar a questão também física e esse incentivo. Inclusive, né, para nós homens grana, sustentar a família, como pagar aluguel, grana. Também, já na base, tanto para o homem quanto a mulher, incentivo lá desde da escola, questões de direcionamento para o cara ser um empreendedor, plano de carreira, porque nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, né? Nem sim. Que o coach fala, tu vai enriquecer todo teu mundo patrão, pode empreender. tu vai enriquecer teu patrão, que não sei o quê. Não, mas às vezes tem muita gente muito bem de vida que não é não quer, não tem diretor, jeito, enfim. Então, plano de carreira, lá na base, plano de carreira, empreendedorismo, e principalmente tem que ter, já desde o início do ensino fundamental já, e depois no segundo, no ensino médio, a questão de política também, para você aprender. E o que eu quero dizer com isso? Tudo já reforçar a base do homem para poder, quando ele sair, ele já está mais preparado. Está preparado. Mais preparado para poder... Você reparou que eu falei de grana? Porque a saúde mental do cara, assim, me desculpa, a verdade 90% é grana, cara. Sim. É grana, sustentar a família, a pensão que ele tem que pagar, então é grana, como é que meu filho vai ficar, é grana. Então, se o cara, se todos os homens, né, já sair com essa base de grana, já ter esse direcionamento correto, boa parte da saúde mental do homem já vai estar ali alinhada. Sim. E, obviamente, também deixar os caras também produzir conteúdo, a rapaziada, para o cara não ser feito de trouxa, porque tem cara com grana hoje com a vida destruída psicológica porque tem uma mulher errada do lado, entendeu? Então, assim, incentivar o cara a ter essa base, estrutura, que é prover grana e prover segurança, e também ajudar, deixar os caras pelo menos ter a oportunidade de aprender, não cair na mão de mulheres ruins, mas que tem tudo ao contrário. Você não tem base de empreendedorismo, quer que você fique a favor de políticos meio... Cara, você tem uma coisa que eu tenho raiva, duas coisas que eu tenho raiva, eu não sou contra, eu não sou a favor de escala 6x1, isso é fato,
Óbvio, acho que ninguém é. Mas eu sou contra os políticos que são contra essa escala. Porque todos eles são mentirosos e querem enganar os outros. Quer enganar, quer te fazer acreditar no papo furado deles. A escala começou com o projeto 3x2, cara folga. Sim. São mentirosos, cara. Ele quer que você fique lá com ódio do seu patrão. Não, eu quero que você seja patrão. Se você nasceu para isso, que você seja patrão. Ou que você cresça junto com o seu patrão e vire um diretor da empresa lá do seu patrão. Ou seja, então assim, todas essas políticas voltam pro cara ser submisso, a querer sempre ser o cara ali querendo migalha. Migalha do Estado, né, principalmente? Migalha do Estado, ter ódio do cara que tá te empregando. Não tô dizendo que todos os patrões são maravilhosos, não é isso. A gente sabe que não são. Sabe. Como também tem muito funcionário pilantra. Então, assim, tem ódio do seu patrão e depois você toma um banho de virar homem fêmea. Você gosta de luta, você tá errado. A deputada lá falou que masculinidade é um crime que incentiva a morte de mulheres. Então, tudo vai contra a masculinidade. Como a gente falou, o homem é a base do planeta, é o homem. Se o homem não estiver bem estruturado, tudo cai. Tudo desmorona. Tu acha que, assim, na minha opinião, essa educação... Porque eu tenho o seguinte pensamento, né? O homem, ele não nasce preparado. O menino não nasce homem. Já a menina já nasce que... Não sei, parece que ela nasce mais preparada. Tanto que você olha, né? As meninas amadurecem mais, principalmente na adolescência, do que os meninos. O menino de 19 anos é um bobão, um trouxa, né? Geralmente. Mas a menina de 18, 19, 16 já tá bem esperta. Então, eu acredito que lá na base, né, deveria ter alguma coisa na escola para preparar esse menino. Né? Na parte... Seja na parte do direito, ele conhecer os seus direitos, seja na parte também da masculinidade, mas de outra maneira, né? De uma maneira que ele se conheça como... ensinando a fazer... A formação de um homem, né? Ou se você começa a ensinar... Por exemplo... Empreendedorismo. Empreendedorismo, você está ensinando o cara a ser homem, quer fazer grana. Uma arte marcial também, já na própria escola pública, para o cara aprender. Você tem com jiu-jitsu, qualquer tipo de arte marcial, o cara fica mais masculino. Esses daí são pontos importantíssimos. A gente falou de homem e de mulher. Homem e mulher, ele... Para a vida, é o valor que você tem. Você é o valor do que você é. Não vem com essa história, que é o coração, não. O homem, ele é diferente da mulher. A mulher, ela nasce com o seu valor máximo. Eu tenho um casal. Sim. A minha filha, ela nasceu com o seu valor máximo. É uma menina muito bonita, ainda com a beleza aumenta mais ainda o valor. Se a minha filha não fizer nada, a vida inteira, ela vai estar com o seu valor. Na verdade, quanto menos coisa a mulher faz, mais ela tem valor para a sociedade. Como assim? Deixa eu explicar. No sentido para relacionamento. Tá? Lógico que a mulher tem que estudar, né? Mas vamos supor, a minha filha nasceu com 20 anos, ela tá num valor... os melhores caras... né? Os melhores caras vão olhar pra minha filha e falar, pô, eu quero essa menina, pô, a menina decente e tudo mais. Ela não fez absolutamente nada. Ainda tem a genética. Porque o homem ainda tem que treinar alguma coisa. A mulher, se ela só fizer uma boa dieta, o peito nasce sozinho. O estrogênio já faz tudo. E tem uma boa dieta, ela já vai ter um corpo legal. Então, a mulher ela nasce com o seu valor máximo. E a cada passo que passa, cada momento, cada cara que ela vai ficando, ela vai perdendo seu valor. Assim, para relacionamento. Não é valor tempo como, é contrário, como ser né? humano, né? É o contrário. O tempo é inimigo. Então, o meu filho... beleza, a mulher nasce, ela vai crescendo, ela... Sem fazer nada, ela tem um valor máximo, ela sobe sem fazer nada, absolutamente nada. Ela tem um valor máximo para outros caras olhar e falar, meu irmão, essa é a mulher que pode ser a mulher da minha vida. Sim. Porque ela só precisa de duas coisas. Ser uma mulher decente e respirar. Mais nada. Se tiver beleza... Beleza, quanto mais beleza vai aumentar. O meu filho não é ninguém. Eu não sou ninguém. Ele vai ter que se construir. O seu filho... Você tem filho menino? Não. Então, tá vindo aí. Tá vendo? Se seu filho menino... O meu filho menino não é ninguém. Eu não sou ninguém. Quando nasci, nós não somos ninguém. Olha a diferença dele pra minha filha. Ela fez absolutamente nada. Ela tá estudando, segundo grau, ficou bonita. Ela só precisa se preservar, né? E meu filho não é ninguém. Não é nada. Ele com 20 anos não vai atrair ninguém. Você acha que a melhor mulher do mundo vai olhar assim, nossa, que cara maravilhoso. Eu quero esse cara. Não. Ele não, o homem, ele tem que construir. Tem que construir. Ele tem que ser alguém. A mulher não precisa fazer absolutamente nada e ela tem seu valor máximo. Absolutamente nada que eu falo assim, ela tem o segundo grau. Ó, pra você entender, duas irmãs gêmeas, 20 anos cada uma delas. Elas são bonitas do mesmo jeito. Se essa mulher aqui se preservou, e essa daqui é cheia de tatuagem, engravidou, tem 2 filhos, ela perdeu o valor, porque ela fez mais coisa. Essa aqui, decente, os melhores só caras vão querer essa mulher aqui. Sim. E meu filho não, meu filho vai ter que estudar, não que a mulher não tenha que fazer isso, não estou só falando por alto, a mulher tem que estudar, claro, um cara inteligente, ele é uma menina inteligente, uma menina, mas vai ser um plus. Vai ser agora,
Essa daqui, ela é gerente de não sei o quê, médica, empresária, com 20 anos. Beleza. As duas são decentes. Para ficar mais criterioso, as duas são decentes. Essa é médica, empresária, ganha 100 mil por mês. A irmã dela é uma, sei lá, gerente lá de uma loja lá, ganha 3 mil. O cara que ganha não sei quantos mil, ele vai querer essa e não essa. Quanto mais essa aqui, ela cresce e se desenvolve, não é que ele tem medo, não é isso. É que essa aqui tem mais valor. Sim. Ah, mas essa daí é porque ela vai ser submissa. Ok, pode ser o que você pense que você quiser. Eu não tô discutindo, isso não é discutível. O cara vai querer essa daqui, porque ela tem mais valor. Essa daqui teve filho. Então, assim, quanto mais a mulher fizer menos coisas em relação à promiscuidade, mais valor ela tem. Mais valor ela tem. E ela estudou ali, decente e tal. Não dizendo que ela tinha que ser uma Madre Teresa de Calcutá, freira, nada disso, não é isso. Ela vai ter valor. O homem não é ninguém, nasce lá, zero. Ele tem que não estudar, fizer nada, tem que trabalhar, tem que ser alguém, falar um inglês, se desenvolver. E ele não vai conseguir isso com 20 anos. Ele vai conseguir isso lá para os 40, 35 anos, dependendo da forma geral. 35, tem cara que consegue 42, outro com 32, 35. É quando ele vai conseguindo o pico dele do valor. Porque as mulheres o valor vai aumentando. Aí o tempo é o contrário, né? Se um homem também souber lidar com o tempo. Também passar a vida toda também não, de boca aberta. Não, lógico. Por isso que tem uns que conseguem, às vezes, com 28 anos já tomou. Dependendo da estrutura. Dependendo da estrutura. Vira com 30, outro consegue 40, ok, beleza, ele tem que conseguir. Se ele não conseguir, ferrou, ele não vai ser ninguém. E outra coisa, desculpa, a verdade o homem é respeitado pelo aquilo que a capacidade que ele tem de fazer grana e o perigo que ele pode causar. Ponto. É isso. Essa é a realidade. É isso aí, quando a gente fala red pill, isso é uma red pill. Que eles querem dizer. Sim, isso é a realidade. Quero abrir meu negócio, quero trabalhar para os outros, não. Tá bom, então. Tá, isso aqui é o imposto, isso aqui são as causas trabalhistas, isso aqui é a tua red pill de empreendedorismo. Você quer abrir um negócio ainda? Agora a escala 6x1 foi cortada, você vai ter que ter X funcionários, isso aqui é o MDO. Ah, isso aqui é um DRE, ó, que você nunca viu na vida. Ó. Isso aqui são os que você tem que pagar, passivo, aluguel. Toma aqui a red pill de abrir um negócio. É isso que quando se fala red pill, é acorda pra vida, que nem tudo são flores. E trazer a realidade, né? A realidade. Eu vou abrir meu próprio negócio, trabalhar pros outros. Então abre aí próprio negócio no Brasil. Você vê política... Agora, sabe que eu fico mais... Agora eu vou falar só um adendo aqui. Cara, sabe que eu fico mais indignado? Ok, a qualidade de vida do trabalhador tem que ser respeitada, porque um trabalhador com qualidade de vida, com a folga correta, ele vai produzir mais. Vai produzir mais. Mas e a qualidade também que tem que ser vista, a saúde da pequena empresa e da microempresa, entendeu? Então, assim, o discurso lá é o populismo. Vou agradar quem? Vou agradar a maioria. Exato. Vou agradar a maioria das pessoas que são CLT. Beleza, ok, precisamos. Mas e o micro? O pequeno empresário? Onde que vai ficar? Quem é que está falando? Ó, a gente quer vai tirar a escala 6x1, mas fica tranquilo, o pequeno empresário. Por que a gente vai fazer para vocês? Ó, isso. Porque o empregado precisa do seu representante, assim como o homem precisa dos seus representantes, as mulheres também precisam, mas o empregador, o empresário também precisa. Que é ele que movimenta o Brasil. Eu não entendo as pessoas que são... Tudo bem, como você trouxe aqui, né? Nem todo empresário é flor que se cheire, vamos dizer assim. Lógico. Assim como nem todo empregado é também. Uhum. Mas eu vejo isso com os colegas que fazem direito trabalhista, eles falam, tem empregado que como fala, é o cão chupando manga. É complicado. Eu trabalhei minha vida inteira com gente que não vale nada, que não valia nada. Se deixar, te levar à falência, né? Não valia nada. Eu não era patrão, eu era gerente. Eu comecei como atendente no McDonald's. Eu já tinha trabalhado na pizzaria informalmente. Né? Comecei com atendente de McDonald's fritando hambúrguer. Quando eu entrei lá, eu falei, cara, meu pai é ferrado, minha mãe é ferrada. E todo mundo reclamando, porque você é Mac, porque aqui é Mac escrava. Eu falei, cara, mas... Tá, no segundo dia eu descobri que tinha plano de carreira, porque eu nem pensei nisso, foi o primeiro emprego multinacional. Quando eu descobri que plano de carreira, eu falei, tá, o que eu preciso fazer? Não, tu tem que se desenvolver, trabalhar, e as pessoas têm que te notar pra tu ir galgando os carros. Ah, beleza. Cara, em 3 meses eu já era treinador, porque todo mundo só falava mal de onde estava trabalhando. Sim. Depois, em menos de um ano, já era o primeiro cargo gerencial, eu tava de gravatinha, que eu comprei, a minha gravata eu comprei no meu segundo dia, eu vou comprar que eu vou virar gerente daqui. E fui crescendo, virei gerente de plantão, fui gerente geral. Então, assim, e aquelas pessoas que estavam reclamando lá atrás, não estou dizendo que é o mar de rosa o McDonald's, tá? Mas, como todo emprego, tem as palavras bom e lado ruim. Os caras me deram plano de carreira, eu não tinha conhecimento de nada, os caras me deram vários cursos, e lá eu fui crescendo, desenvolvendo. Viajei de avião e um monte de coisa graças ao McDonald's. Sim. E os caras que estavam reclamando lá atrás estão até hoje lá reclamando. Meu irmão, não é o Lula, não é o Bolsonaro que vai fazer você crescer, não. Quem dá essas oportunidades é o empresário. Foi o empresário. Eu não estou dizendo que é um mar de rosa, mas, pô, vários consultores, inclusive, se eu não me engano, o presidente da empresa do McDonald's hoje começou como atendente. Sim. Pô, cara, você pega você como atendente, meu irmão, e vai te botando em vários carros, sai de lá com conhecimento.
Quando eu ia fazer entrevista para arrumar outro emprego, eu era prioridade, meu irmão. Eu era prioridade. Trabalhei em 2 empresas a vida toda, né? Que a outra foi o Pizza Sim. Hut. Entrei como consultor, viajando no Brasil. Só saí de lá ganhando relativamente bem, comparado aos brasileiros, porque a internet começou a me dar um dinheiro maior. Mas o assunto que eu mais sei falar e mais gosto de falar não é relacionamento. Relacionamento Sim. é o que eu acho lá e bombou, explodiu na internet. Sim. É de trabalho. De trabalho. É, porque eu vivi Empreendedorismo. empreendedorismo. E não só empreendedorismo. Você viu que eu não tive negócio. Eu trabalhei para uma Sim. empresa. E graças a essa empresa, eu ganhei conhecimento para poder estar em uma outra empresa como um cargo já de diretoria, inclusive para poder abrir meu próprio negócio no ramo de restaurante, qualquer tipo de administração. Sim. Sou formado, mas é muito mais do que uma É uma faculdade. experiência que você traz para tua vida. Agora, para, vamos dizer assim, tocar o seu próprio negócio, saber lidar, né? Com Justo. esse Não é tipo pra- de o que eu quero coisa. dizer, não tenha ódio. Repito, tem que falar isso 1000 vezes, que tem patrão que não vale nada, tem empresa que não vale. Mas não tenha ódio de quem está te empregando. Tem oportunidade de crescimento? Abrace, cara. Abraço. Você é ferrado, quer dizer, eu, pelo menos era. Minha mãe era ferrada, meu pai era ferrado. Eu tô buscando ainda, não sou nenhum rico, não estou longe disso ainda. Mas minha mãe é ferrada, meu pai era ferrado. É o que me deu, ó, tá aqui, ó. Lembre, e olha que eu nem acreditava em Deus naquela época, mas se o cara acredita em Deus, ele tem que honrar, porque foi Deus que botou aquilo na tua vida ali. Sim. E se você não está satisfeito, o seu nome vem em primeiro lugar. Trabalhe com excelência até o último dia, mete o pé, vai para outro emprego. Mas não abaixa o seu nível para emprego nenhum. Você tem que trabalhar e buscar excelência. E se você acredita em Deus, trabalhe em Deus em primeiro lugar, segundo lugar para você, depois para o teu patrão. Exatamente. É assim que tem que ser a mentalidade. Porque assim, eu não entendo. Aí a pergunta fica para essas pessoas, né? Se todos os empresários e empregadores fossem embora do país, quem iria lhe dar o suporte para levar o seu pão de cada dia para sua casa? O político? Só se você passar no concurso público. É porque o esquerda... Não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo. É que a maioria dos esquerda quer que o Estado... Dê tudo, né? Tome conta de tudo. Cara, o Estado é só serviços essenciais, cara. A gente tem que dar incentivo pro pequeno crescer, cara. O pequeno tem que virar médio, Sim. o médio tem que virar grande, o micro tem que virar pequeno. A gente tem que incentivar esses caras, porque esse cara aqui que virou médio, ele tá botando um gerente, que daqui a pouco ele tá abrindo seu próprio negócio, entrando como micro, e o ciclo tá girando, cara. Eu tô empregando, tô fazendo a parada acontecer. Exatamente. Os caras tão... O cara tem... Esses caras aí que fica babando ovo de políticos de esquerda, fica aí com raiva de patrão, mas esquece que muito patrão é a dona Sônia, que é a dona da pensão, que ela é a mesma cozinheira. Ela é a cozinheira da pensão. O seu Novar lá, que é o cara que fica no caixa, ele é o próprio dono, mas Que ele tem que ficar no caixa. E ele trabalha, ele acorda, chega às 6 horas da manhã, vai embora meia-noite, rala pra caramba também. Trabalha E mais, muito mais do que o empregado, muitas vezes. Muitas vezes, cara. E a dor de cabeça. Ah, mas ele me paga só 1.600. Paga 1.600, vai lá ver quanto que ele te paga. Aí que o Quanto governo leva o teu dinheiro todo. O governo leva tudo. O cara, pra pagar 1.600, de repente tá pagando mais de 3.500 reais só pra ter você. Sim. Pega o teu dinheiro inteiro. Você não tem que ter raiva do teu patrão. Não tô dizendo que todos os patrões são perfeitos. Tem raiva do governo que leva o teu dinheiro todo e leva o dinheiro dele. Pode pegar lá o quanto que o cara paga de imposto e o lucro final. É que, você viu a Érica Rito falando? Ah, que os empresários ganham milhões. Claro que tem empresário que ganha milhões. Esse daí tá, ó, beleza, acabou com a escala 6x1, ele vai ter menos lucro, vai repassar pro cliente, vai aumentar um pouquinho o preço, porque ele tem condição de aumentar só um pouquinho. E o pequeno que vende a camisa que o empresário grande vende, não vai conseguir aumentar um pouquinho, vai ter que aumentar um montão. E a galera vai comprar no grande. E o pequeno tá ferrado. Isso. Porque exatamente. O cara que fala de escala, ele não sabe nem o que é um intervalo de escala. Ele não sabe que o cara tem que sair X hora, ele só pode pegar no outro dia outra hora. Então, baseado nisso, não é que ele vai ter que contratar um funcionário a mais. Ele vai aumentar o MDO dele, que é uma mão de obra, para quem não sabe, em 3 funcionários. E cada 3, de repente, é 3, 6, 9. E se o lucro dele é 5, no DRE, ele vai ficar no déficit. O que ele vai fazer? Vai fechar as portas. Exatamente. Aí, todos os 6 que estavam contratados, vai ser... Eu não estou dizendo que eu sou contra tirar a escala 6x1. Mas tem que fazer um projeto de fiscalização, de apoio fiscal para esse cara. Corta na carne do governo, ó, vou te poupar isso de imposto e você contrata o cara ali. Ou, de repente, quem sabe aumenta o salário. Porque tem muito pai de família, isso é muito verdade, você perguntar para ele, você quer mais uma folga ou mais R$1.000 no teu salário? Ou mais R$500 no seu salário? Sei lá quanto, né? Não vou... O cara vai preferir mais salário, pô. Eu quero mais dinheiro. Sim, pô, vai querer mais dinheiro. Tem muita gente que não trabalha na folga. A gente tem que dar conforto. Eu vi muito isso. Pô. Então... Eu tive vamos dizer assim, trabalhei nas lojas americanas, no shopping. Lá no shopping Nova Iguaçu. Mas você trabalhou como funcionário? Como funcionário. Eu sempre cito como exemplo. Fiquei lá 1 ano, quando abriu aquele shopping Nova Iguaçu, fiquei lá 1 ano. Top Shop? Trabalhei muitos anos lá. Quando abriu, eu fiquei lá. Aí fiquei lá. Depois eu fui para uma empresa privada. E depois eu fui concursado durante 15 anos. Trabalhei nos Correios durante 15 anos. Que legal. E hoje eu tenho meu próprio negócio, que é o meu escritório. Então, assim, eu já estive em todos os lados.
Então, quem tá falando aqui, né? Tanto eu quanto o Saldanha, são pessoas que têm... Ô, cara, até né, passamos por tudo né? Porra, só de McDonald's é 10 anos. Só de McDonald's, crescendo todo ano lá a promoção. Só no McDonald's são 9 anos. 9 anos? 9 anos no McDonald's. Depois eu saí, tentei abrir o próprio negócio, não deu certo. Depois eu voltei pro McDonald's de novo, recontratado, na época, na Arcos Dourado. Não foi recontratado, eu só trabalhei em rede, nunca trabalhei em franqueado. Né? Depois eu saí, fui trabalhar no Pizza Hut e virei como gerente, depois virei consultor, viajando lá no Grupo Uba, que inclusive um abraço lá, pessoal excelente, eu estive como uma família aquele lugar lá, sou muito grato pelos meus patrões, nossa, muito grato lá pelo Fabrício, pô, pessoal lá, o Paulinho, Nathalie, sou muito grato, assim, muito feliz, saí porque a internet me deu a oportunidade de crescer mais, mas não tem problema nenhum, a hora que eu quiser voltar, eu volto, porque o meu ramo aqui meu conteúdo não é muito interessante para todo... Até na revista Veja eu saí, só para você entender. Sim. Aí, então, assim, se eu voltar, eu volto e sou muito grato ao McDonald's, ao Grupo Uba, por ter me desenvolvido como profissional. E o que eu puder fazer, eu faço. Para quem quiser também trocar ideia sobre como crescer e desenvolver, que não é o assunto da minha página, mas é o assunto que eu mais gosto de falar. É bacana essa parte de empreendedorismo. Eu não sabia. A grande parte das pessoas não sabe, né? Não sabe. E é o assunto que eu mais gosto de falar. Mas sabe por que eu não falo tanto? Porque... eu vi uma postagem lá, já várias, né? Mas uma me assustou. O cara contratou uma mulher, e a mulher simplesmente começou a ficar no celular, beleza. Aí o cara falou, peraí, e mandou ela embora. Eu falei, nossa, que tá louco. Aí fui ler os comentários. Cara, todo mundo tava apoiando a mulher que ficou no celular no trabalho. Eu falei, eu vou fazer conteúdo disso nada? A pessoa Se tivesse a lei da misoginia, seria misógino. Não, misógino. Não, porque a mulher... ainda tem isso. Ainda tem isso ainda. Não, o problema é que a pessoa não quer trabalhar, pô. Como assim? Como assim? A pessoa entrou, ficou no celular, batendo papo, em vez de desenvolver o trabalho... Aí depois quer reclamar do Lula, do Bolsonaro, dos políticos. Tudo bem, políticos a gente sabe que são grandes culpados de muitas coisas, mas se você não fizer a tua parte... Pode botar os melhores políticos, você vai continuar. Vai continuar a mesma coisa. E grande parte das pessoas pode colocar quem quiser. Pode entrar Bolsonaro, pode entrar o Flávio, pode entrar o Lula, filho do Lula. Quem quiser. A pessoa vai continuar na mesma coisa. Eu falo porque você também tem essa experiência. E eu passei pela empresa privada, passei pelo concurso público, eu poderia estar lá até hoje. Até hoje. Era segurança. Mas eu me esforcei para ter o meu próprio negócio. Muita gente me chamou de louco na época. Mas hoje eu vi que eu fiz a escolha certa. E era o que eu queria. Mas eu sabia que eu ia passei por perrengue, passei por situações complicadas, principalmente financeira, mas hoje eu ainda não estou no patamar que eu quero, né? Não sou rico nem nada, mas tudo vem de esforço. E grande parte das pessoas que tem essa crítica, né, a tudo que nós trouxemos aqui em relação ao empreendedorismo, que é uma pauta interessante também. Nossa. Para os homens também, né? Para abrir Vai marcar até um podcast só disso. Só disso? Eu também gosto também. E é o que eu mais gosto de falar. Eu também acho bacana. Já pode até ficar aqui essa pauta aí pro próximo. Inclusive, é uma das questões masculinas, é o cara ter o foco de ganhar grana. Então, tem o empreendedorismo. Eu também, aquela ilusão que o pessoal passa na internet, você tá enriquecendo o teu patrão. Mas nem todo mundo tem habilidade. Nem todo mundo quer, nem todo mundo quer habilidade. Porque assim, não é fácil. Mal bem, se tiver no emprego bom, se Deus assim permitir que todos consigam, você vai ter o seu salário certo ali. O empreendedor não. Não. Não tem, é todo dia pensando nisso. O cara, às vezes, até melhora de vida, tá na Disney, tá lá sabendo como é que tá seu negócio. Sim. O cara que não tá ali todo dia ralando, não fechou a conta, como que eu vou fazer? A vida dele vende para aquilo dali, cara. Exato. Entendeu? Então, assim, né, nem tudo são flores. Até para ser funcionário tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Empreendedor, velho, eu sou um cara que todo dia eu tenho que pensar como é que vai ser minha grana, como é que eu vou me desenvolver. Eu já passo o final de semana pensando como é que vai ser semana que vem. O que eu faço, o que vai vir, o que vai faltar. Exatamente. Então, assim. Mas aí que eu bato naquela tecla. Eu, como funcionário, como CLT, eu quero ter político olhando por mim, sim. Mas e quero que tenha. A gente tem que entender que o trabalhador tem que ser respeitado, tem que ter conforto e qualidade de vida. Mas e o cara da pequena empresa que a gente não ouve falar, cara? Sim. E, inclusive, eu percebo que tem político, da mesma forma que não pode falar de contra as mulheres, que eles têm medo, né? Eu também percebo que tem político que não gosta de falar muito sobre isso, sobre bater essa tecla. Beleza, vamos botar tirar as crianças por um. Mas o que a gente vai fazer pelo pequeno? Entendeu? Tem político que não fala, porque vai desagradar. E a verdade é, quem gira a economia são os bons trabalhadores e os bons empreendedores. É uma união. Uma e assim união. A gente faz o ciclo. Sem um, sem outro, a roda não gira. E na grande maioria das vezes, quem atrasa tudo são os políticos
que quer fazer medidas populistas e quer agradar, e muitos aí que tá... E engana muita gente. fora os ladrões, né? Que tem muitos ainda aí, toda hora um escândalo diferente. E o pior é a gente batendo palma e apoiando o ladrão. Esse que é o pior. Esse que é o pior. Pô, pior do que todos eles é isso aí. Comeu minha mulher. Pô, não é possível, cara. Eles xingam o outro. Mas teu político tá no escândalo. Você é isso, você é aquilo. É assim que funciona. Os caras têm fã-clube. Político não é pra ser idolatrado, cara. É pra você apoiar se o cara faz o negócio certo, pra cobrar quando o cara faz errado. Político tem que ser cobrado, não idolatrado. Se eu tiver a oportunidade, cara, é pra cobrar. Pô, Saldanha é legal, que bom, reconhecer. Mas também, pô, tu errou e acabou. Porque assim, o cara ama o político. O cara pode fazer o que quiser, que ele não é capaz de falar, realmente ele errou nisso. Qual o problema? Se você apoia o Lula, não, o Lula errou nisso aqui. Qual o problema, Exato. cara? Ou você acertar. O Bolsonaro errou nisso aqui. E se você é do outro lado, nisso aí o Lula deu se acertar... não acertar, fala, pô, legal. Mas não, meu irmão, é fanático. É uma guerra ideológica mesmo. Coisa de time de futebol, babador de ovo de político. Aí a boa parte da população, não todos, mas boa parte é assim. Infelizmente. Cobra seu político, cara. Cobra o cara que se apoia, cobra ele. Errou. Isso aqui ele errou mesmo. E qual é o problema? Fala que errou, pô. Não, isso aqui ele acertou. Se o cara do PSOL lá acertar alguma coisa, eu acho difícil, mas ó, esse cara aqui acertou. Independente se ele ser de esquerda ou de direita, ele acertou. É assim que faz. Porque o principal é a população, não é... É questão do realmente cobrar aquilo que vai fazer sentido para o trabalhador, para o empreendedor. E não a questão de torcer para um político, independentemente do que ele faça. Acho que o grande erro do brasileiro hoje, no que se transformou, né, o eleitorado brasileiro, foi isso, né? Uma guerra aí de torcida, realmente. E isso atrapalha muito. Porque atrapalha aquela parte cognitiva de você pensar. Bem, tudo bem, eu votei nessa pessoa, mas será que ele está indo pelo caminho que ele prometeu que iria? Será que isso é bom para aquilo que ele prometeu para mim, para a população em geral? Ou eu votei errado? Ou eu tenho que mudar de ideia? Eu tenho que mudar de candidato? Eu acho que essa parte de realmente pensar, né? Pensar a política mas é difícil. Tá faltando muito. O pessoal não tá pensando muito, não. Não pensou nada. Você vê o caso do pré-candidato a governador do Rio, sem citar nome. Cara, já tem gente que tá nas cabeças que eu falo, meu Deus do céu, cara, até aquela piada, se brasileiro fosse meteoro, fosse dinossauro, votava no meteoro. Porque não é possível, cara. Esse já estão na cabeça, os caras que já tem uma história. Um histórico. Né? Não é história, mas tu, cara, vota num cara novo. Você bater no peito e pelo menos falar, fui enganado, porque você não foi enganado. Se aquele cara entrar, você foi conivente, é diferente. Agora, arriscar um sujeito novo, talvez seria o melhor caminho diante da... Lógico. Né? Inclusive, nosso partido lá, o Partido Missão, a gente tem cara novo, ó. Hélio Seco lá pro Senado, o pré-candidato, que é pré-candidato. Pré-candidato, o Rafa para governador, que é toda galera nova para poder... Se o cara fizer eles estão vindo com tudo, né? Com um ótimo vice para governador. E se o cara, de repente... te decepcionar em alguma coisa, você pode falar, pô, o cara me decepcionou. Agora, você votar no mesmo, você vai falar, pô, você foi um conivente. Porque o cara já sabia, né? Já tem um histórico, pô. Você pode... Dê uma oportunidade para um cara novo, ou então, de repente, para um cara que você já viu que foi de um outro cargo, que foi interessante. Agora, vai votar na mesma tecla, na mesma coisa. Não dá, cara. Realmente fica complicado. Então, Saldanha, vamos finalizar aqui. Deixa um recado pro pessoal que está assistindo aí. Aí fala o que você quiser sobre o seu trabalho, sobre também a sua pré-candidatura. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Quem está me conhecendo aqui agora, eu sou o Saldanha, né? Sou pré-candidato a deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, defendo essa pauta de, como a gente falou, não é questão de direito, é de direito do homem ser considerado gente, porque hoje em dia o homem não é mais nada, não tem direito a nada. Uma palavra da mulher está destruindo famílias, e quando o cara é inocentado, como a gente acabou de falar aqui, não tem volta, não tem retorno. A condenação do homem vai para o resto da vida dele. E de um cara honesto, um cara trabalhador, um cara que respeita a sua esposa. A gente tem que ter penas mais duras para os caras que realmente são criminosos e para essas mulheres que são criminosas e que acusam um cara inocente. Então, essa é uma pauta realmente que muitas pessoas não abraçam porque desagrada, e a gente sabe que a maioria das que votam são mulheres, mas as boas mulheres também não querem ver seus filhos presos inocentemente, não quer ver o seu marido sendo acusado na rua e saber a índole do marido, saber que é um cara de gente boa, um cara que é realmente honesto, pai de família, também não quer ver o seu marido preso, seu filho e seu pai preso. Então essa é a minha pauta. Defender, sim, boas mulheres, porque a gente defender e lutando contra essas acusações aí que são falsas, a gente está defendendo também as boas mulheres que são realmente vítimas disso. Então, essa é a minha pauta na política. E para você que é jovem, cara, procure conhecimento, procure... não deixe sumir essa masculinidade que Deus
Deus colocou isso para você. Você acreditando em Deus ou não, a evolução também prova que a masculinidade é o que girou o mundo. Então, a masculinidade, ela faz o mundo ir para frente. A masculinidade protege as boas mulheres, protege os seus filhos e protege a sociedade. Porque quem defende hoje a sociedade como um todo, e não vem a feminista falar, defende de outro homem. Tem mulher também que destrói. Tem mulher que no ouvido de um rei aí destruiu reinados inteiros. Tem mulheres que no ouvido de políticos aí tá destruindo cidades e municípios também. Então tem mulheres também que fazem muito mal. Às vezes ela não tem o monopólio da força, mas ela consegue destruir por outros meios. Tanto que tem mulher que mata o marido, mas não é ela que matou. Ela paga alguém para matar. Isso tem centenas de casos, parece que ninguém fala. Então tem mulheres boas e homens ruins. A gente não tá falando que homem é superior à mulher. A gente tá falando que cada um tem o seu papel. E, infelizmente, está sendo criminalizado e taxado de tudo quanto é nome, misógino, red pill. E não, existem homens bons e boas mulheres. Não seja um homem extremista também que acha que toda mulher é ruim, mas também tenha essa pegada de saber selecionar a pessoa correta para estar do seu lado. Eu acredito na família, também acredito que se você pode ser feliz sem ter família, se você assim quiser, esse é problema seu, cada um tem sua vida. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom o papo, gostei muito, principalmente que a gente falou um pouquinho de empreendedorismo, né, que a gente viveu isso, e não empreendedorismo só, funcionário também, né, ser funcionário. Sim, então assim, sim. antes de mais nada, tanto ele quanto eu, a gente fomos CLT, eu fui por muitos anos, quer dizer, eu fui a minha vida toda CLT, eu não fui empreendedor, então assim, eu tentei um negócio ali muito rápido, menos de um ano, então a minha vida inteira eu sou CLT, então tudo que eu falo aqui é em prol do CLT, porque se um bom patrão crescer, você tem que ser patrão, ou se você não quiser, você vai se desenvolver bem na empresa que está se desenvolvendo, crescendo. O que não pode é a gente ficar do lado do cara que está arrancando imposto de tudo quanto é lado. A gente tem que ter um Estado que incentive, e não que corte a oportunidade de você ser patrão e corte o patrão de continuar com o seu negócio. Perfeito, então, ouçam o que o Saldanha disse aqui, deixa as suas redes sociais. Você vai me achar em @OSenhorSaldanha. Geralmente está verificado, acho que não está verificado é fã-clube, a galera que faz os cortes lá, mas também quiser seguir lá, tá ótimo. Perfeito. E lembre-se, conhecimento é poder. Busque conhecimento, cuidado nessas eleições em quem vocês irão votar, cuidado com as propostas, cuidado com as falsas propostas, e é isso. Conhecimento é poder. Um abraço.